Primeiro podcast do Família Faixa Preta. O foco central do Família Faixa Preta é a família. E nós vamos, através dos podcasts aqui, compartilhar conhecimentos, dicas sobre a criação, né, o fortalecimento do laço familiar. E o tema do podcast de hoje é neurologia. E para isso eu convidei aqui, né, os nossos queridos Dr. Leandro e doutora Poliana, que vão agora se apresentar, por gentileza, aí para o público. Oi, pessoal, eu sou a doutora Poliana, sou neuropediatra, pediatra formada pela Santa Casa de São Paulo e neurologista infantil formada pela USP, especialista em neurodesenvolvimento. Atualmente atendo em consultório e também sou chefe da equipe de neurologia infantil da Samaritano e da BP. Né? Nesses hospitais a gente faz as avaliações das crianças que ficam internadas e, paralelo a isso, a gente tem os atendimentos ambulatoriais, que é um pouquinho da experiência que a gente vai passar hoje no podcast, do que a gente vê no dia a dia do consultório, nas demandas de neurodesenvolvimento e toda a associação que a gente tem com a vida esportiva, rotinas, regras e tudo mais. Então fique atento que, olha só, hein? Vai ser legal. Beleza. Ó, doutor, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Dr. Leandro Gama Cerqueira, né? Eu sou neurologista de formação, sou formado pela Neurologia da Santa Casa de São Paulo, né? Hoje também atendo no consultório particular e sou coordenador da neurologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, né? Então, hoje também a gente teve essa oportunidade de conversar aqui com o mestre Plentes. Obrigado. Da Escola de Artes Marciais AIAN. E, né, é um prazer muito grande a gente trocar ideias sobre neurologia, sobre comportamento e desenvolvimento, tanto da criança como adulto, principalmente ligado ao esporte e à disciplina, né? Prazer é todo nosso, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu já queria começar aqui com vocês, né? O que mais aparece lá no consultório, né? No sentido da criança, começar com a parte infantil. O que vocês mais percebem que tem tido, assim, de diagnóstico? Dentro das patologias, né, de neuropediatria, houve uma mudança muito nítida assim, de frequência de diagnósticos nesses últimos anos, talvez, né? Talvez aí com uma colaboração um pouquinho desse período que as crianças ficaram mais trancadas em casa com a pandemia. Talvez antes a gente via ali uma frequência muito grande de cefaleias, né? Que são os carros-chefes da neuropediatria, cefaleia, epilepsia. E aí vem a pandemia e dá uma potencializada em alguns outros quadros que a gente fala que são mais comportamentais. Então, a gente tem hoje em dia uma frequência muito grande de crianças com sintomas, né, dentro ali do espectro autista. E, tirando isso, a gente também tem muitos quadros hoje em dia de transtornos de comportamento, né? Desde a déficit de atenção, transtorno no aprendizado, desse período, talvez um pouco reflexo aí das aulas online, enfim, mas também de toda uma forma de abordagem que foi nesses últimos anos. Então, transtorno de aprendizado, TOD, transtorno de conduta, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, isso cada vez tem ficado muito mais frequente na nossa rotina aí de consultório. Até a gente brinca que hoje tem uma mistura aí um pouco da neurologia com esses quadros comportamentais. A gente fala que é uma neuropsiquiatria, né? Sim. Que não é só tem toda uma abordagem psicológica e psiquiátrica também dentro do consultório da neurologia infantil. E qual que é a principal diferença, né? Que a gente escutou muito, né? Escutou muito, mas também muito recente. O TDAH. Sim. E agora, né, a gente começa também a ouvir muito sobre o TOD. Sim. Qual é a principal diferença entre os dois? O que está relacionado a isso, né? São bem diferentes, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que, aliás, trouxe minha colinha aqui, aproveitando, doutora, que é um dado muito importante, que isso está presente já, né? Me corrija se eu estiver errado, em 4,5% da população até os 14 anos, né? E isso que é cerca de 60% dessas crianças, né, permanece com esses sintomas na vida adulta, né? E o principal sintoma, né, desse TDAH seria a desatenção, a inquietação e a impulsividade. Confere? Confere. Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente já tem relatos, né, de descrição desse transtorno há muitos e muitos anos.
mas ele tem sido cada vez mais conhecido e a gente tem conseguido estabelecer esses diagnósticos de uma forma bem mais clara e ter condutas mais assertivas de alguns anos para cá. O diagnóstico ele é feito através de critérios muito bem estabelecidos. A gente tem uma rotina que a gente fala que é o DSM-5, DSM-4, DSM-5, que determina quais são os critérios, né, quais são os sintomas que as crianças devem apresentar, para a gente dar esse diagnóstico desde o TDAH, quanto o TOD, quanto o transtorno de conduta. E o transtorno do déficit de atenção, ele pode ser misto, que vem aquelas crianças que têm tanto comportamento hiperativo, inquieto, quanto também tem um grau de desatenção. Ou então a gente às vezes vê crianças que só são desatentas ou crianças que têm mais um perfil hiperativo. E sim, a maior parte delas é um transtorno que acompanha a criança durante todo o desenvolvimento e também na vida adulta. O que hoje os trabalhos mostram é que na vida adulta a gente tem uma diminuição muito importante desse perfil, desse componente hiperativo, mas o componente de desatenção ele ainda fica ali acompanhando a pessoa durante sua vida inteira. E aí tratamento básico de tudo, falo que é uma estruturação de vida, assim, né? Desde a rotina de dormir, a rotina é tudo. Isso é direto, a gente recebe. Rotina de dormir, a rotina de praticar uma atividade física e a gente conseguir. Talvez o mais difícil é colocar isso na vida das crianças e na cabeça dos pais a importância desses pilares, né? Dormir bem, atividade física, se alimentar bem, beber líquido. Isso que todo mundo sabe, mas que no dia a dia da gente fazer é bem complexo. E hoje em dia, nos consultórios, a primeira coisa que eu falo é isso. Olha, tem esse quadro, muitos vão à procura ali da medicação. Ah, mas doutora, eu quero medicar, posso tratar? A medicação não é obrigatória, muito pelo contrário. Uma porcentagem das crianças necessitam do remédio, mas a grande maioria tem uma melhora absurda com essa estruturação, né? Desde estabelecer rotinas muito bem para organizar a vida, saber o que a criança vai fazer na hora que acorda, a hora de comer, a hora de dormir, o horário de estudar, o horário que pode brincar, o horário que pode usar tela. Né? Então, isso tudo tem que estar muito bem estabelecido e aí, em cima disso daí, a gente já consegue ter uma melhora absurda do rendimento das crianças na sala e em todas as outras atividades, né? Sim. E o TOD? O TOD é o que a gente fala que é o transtorno opositor desafiador, né? Tem crianças que têm aí associado o TDAH e o TOD, mas tem crianças que têm só TDAH, tem pessoas que têm só o TOD. O TOD é aquele perfil, né, que a gente fala que parece aquele adolescente rebelde, que tudo ele se opõe. Às vezes sem necessariamente ser uma coisa, às vezes até impensada, mas ele sempre é o do contra. Do contra. Tá? Uhum. Então, você fala, olha, tem que fazer isso. Ai, não quero. Então, ele sempre tem esse perfil de estar se opondo a todas as regras, está se opondo a tudo que é proposto para ele. E aí a forma de tratamento de abordagem é através de intervenções psicológicas, né, que a gente fala ali, tratamento que é o cognitivo comportamental. Então, a gente vai mostrando para essa criança as atitudes que tem e a gente vai fazendo intervenções no sentido de moldar essa atitude, de tentar fazer a criança compreender e, aos poucos, alterando esse comportamento. Mais uma vez, o carro-chefe do tratamento não é medicamentoso, né? O carro-chefe do tratamento é sempre através de intervenções, aí, tanto na rotina diária, quanto acompanhamento com o psicólogo, que a gente vai, aos poucos, moldando esse comportamento das crianças. Perfeito. Então, assim, como a senhora mesmo falou, né? A maioria dos casos podem ser remediados através de uma mudança de conduta, uma mudança de hábito, correto? Uhum. Perfeito, que bom, que ótimo. Imagina, né, você achar que não, meu filho vai ter que tomar um remédio. Não, às vezes, a grande maioria, na verdade, dos casos é através de regras, correto? Sim. Perfeito. Agora, no caso do TOD, né, então, quer dizer, só mais um detalhe. Se a regra, ela corrige muitas vezes a questão do TDAH, então o que causa normalmente esse problema é a falta de regra, é a falta de comunicação, falta de explicar, de horário, falta de várias coisas que acabam trazendo isso. Confere? E no caso do TOD, o que traz esse comportamento, né, de ser do contra, de ser mais agressivo, de não aceitar
os comandos e tudo mais. Na verdade, a falta de regras e de rotina não só atrapalha e pode estar associado, talvez um fator aí de predisposição de facilitar esses transtornos, quanto não só TDAH, quanto TOD, quanto todos esses transtornos comportamentais. A gente sabe que a criança precisa de regra, a criança necessita de rotina, a criança necessita de saber o que vai acontecer, o que vem depois, a criança necessita de uma atenção e por mais que a gente ache que ela não compreenda ou não tem idade suficiente para compreender, ela precisa entender que é não, mas tem um porquê daquele não. Todo não tem um porquê, né? Eu não posso fazer isso, mas por que eu não posso fazer? Explica. Fala para o seu filho por que você não pode fazer isso. Às vezes, ali naquele momento, você fala, mas ele é pequenininho, ele tem 2 anos, ele não vai entender. Ele vai entender. Né? Talvez não com a mesma capacidade ou não com a mesma dimensão do que você está falando, mas ele vai te entender. E é extremamente importante ter essas explicações para que ele compreenda que não é só um não, não é só um não pode. Tem tudo que não pode tem um porquê. Sim. Você não pode brigar na escola. Por que você não pode brigar na escola? Porque você também não pode sair na rua e brigando no trânsito. Pode. Você tem que saber respeitar, as outras pessoas são diferentes. A gente tem que ir aos poucos mostrando e explicando tudo que a gente faz nessa primeira fase da vida, nessa primeira infância, vai refletir lá na frente. Né? Então, hoje a gente brinca muito que a geração atual é muita geração de mas por quê? Eu acho isso sensacional, porque às vezes a gente, como pai e mãe, a gente fala, mas tudo quer saber por quê. É muito mais fácil para a gente falar não e não, talvez como nossos pais faziam antes, não é não. Ok. Mas olha que bacana ele entender o porquê que é o não. Porque tem um porquê nisso daí. Explica. E abre abertura para um diálogo, né? E nada melhor do que um bom diálogo. Sem sombra de Isso dúvida. também não vai fazer com que ele se torne uma pessoa rebelde, porque de forma nenhuma. Ele vai entender que esse não é pro bem dele, que você ama ele muito e que é importante aquele não naquele momento. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. É exatamente então, isso que a gente nesse tenta fazer. caso, essa falta de rotina, essa falta de hábito, essa falta de regras, né? Também não só o TDAH, mas também o TOD pode vir disso. Olha só. E é interessante que a Poliana estava falando, que você perguntou, né, da questão até do adulto, né? Depois de 14 anos, que seja, né? Sim. E é engraçado que você foge um pouco dessa questão da hiperatividade, mas até há pouco tempo, acho que quando começou a se falar de TDAH, achava que era uma patologia ou uma situação ou uma entidade só da criança, né? Mas não, a gente vê isso perpetuando no adulto, né? E cada vez mais a gente percebe que alguns adultos que têm alguma dificuldade, às vezes já no seu trabalho, na sua vida familiar, social, é porque já trazia alguma coisa lá da infância e perpetua ao longo da vida, né? E essa questão da rotina não entra só na criança, né? Eu acho que no adulto também, né? Na parte, no meu caso, por exemplo, que eu acabo vendo muito paciente idoso, a gente vê, por exemplo, os pacientes que evoluem com quadros, né, cognitivos, degenerativos, como o Alzheimer também, eles também têm que ter uma rotina. E é muito interessante porque quando ele foge da rotina, tudo dá errado, né? Então, eu já tive situações por exemplo, de um paciente idoso que os filhos, os 4 filhos homens, queriam, na verdade, cada semana que a mãe ficasse na casa de um deles. Ia ter um quarto dela na casa de cada um. E ele perguntava, doutor, e com uma ótima intenção. Falou assim, cara, nós 4 gostamos muito dela e ela tem um quartinho dela na casa de cada um. E aí eu falei, não, a intenção é ótima, mas para ela é ruim, porque Sim. vai fugir da rotina dela. Então, cada semana que ela for para uma casa diferente, ela vai ter que recomeçar. Se adaptar. Então, a analogia com a criança acaba sendo muito grande, né? Então, isso é ao longo da vida, né? Da pessoa. Eu acho que os extremos são mais notáveis, né? Na criança que está começando o desenvolvimento, né? Isso a Poliana está falando, como no adulto, o idoso também, que está numa fase, às vezes, entrando numa doença, às vezes, degenerativa, algum declínio cognitivo, a gente percebe também a falta mais nítida de que a rotina faz falta, né? Reforçando isso, é engraçado que às vezes a gente preenche os critérios para diagnóstico da criança com TDAH, e aí a mãe fala, nossa, doutora, mas eu também sou assim.
né? Ou então, olha, eu também era assim quando era criança, e será que eu também tenho TDAH? Será que eu também tenho esse quadro? E isso a gente vê muito frequente, né? A gente fala que o diagnóstico vem pela criança, mas na hora que você começa a analisar ali, pai, mãe, outros familiares também todos acabaram tendo algum componente ou realmente tem um diagnóstico e nunca foi, tem um quadro e nunca foi estabelecido o diagnóstico. Isso é muito interessante, a gente vê isso muito frequente na rotina do dia a dia. Isso e essa questão, né, do TDAH, por exemplo, ela é algo recente? É uma coisa que sempre existiu, mas agora, por conta né, do tempo moderno, a coisa já tá mais forte, enfim. A partir de quando que vocês começaram a sentir isso mais forte no consultório? Como é que começou a trabalhar essa questão? O TDAH, ele já tem relatos já há muito tempo. A gente tem relatos do TDAH. Não é um diagnóstico recente, não é um quadro recente, então não é um quadro inventado, né, com a modernidade, porque todo mundo fala, ai, mas agora com a modernidade as crianças têm TDAH, têm TOD. Não, já tem muitos relatos já muito lá atrás, então tem toda uma história do TDAH. É claro que agora talvez tenha uma contribuição, uma facilidade maior, acesso à informação, uma facilidade maior da gente conseguir enxergar esses sintomas e com muito mais clareza a gente tem esses critérios que a gente consegue estabelecer e visualizar na criança para estabelecer o diagnóstico. Então, sim, hoje em dia a gente até pode ter muito mais diagnósticos do que antes, sim, mas não porque foi criado agora, porque a gente consegue, com o olho clínico, olhar e analisar isso muito mais facilmente. Sabe aquela história que a gente tinha lá na nossa sala, quando a gente era criança? Fulano não gosta de estudar, fulano é preguiçoso, fulano é relaxado, nossa, fulano é muito ruim. Isso, antes era muito isso, e hoje em dia, quando a gente para olhar esse preguiça, esse relaxo, nem sempre era uma preguiça, era um relaxo. Realmente tem muitas outras coisas associadas nisso daí. Então, eu sempre falo, olha, antes de julgar de preguiça, ai, fulano não gosta de estudar porque é preguiçoso. Será que não é? Sabe aquela história de que a criança não quer andar porque é preguiçosa? Puxa vida, gente. A criança adora se movimentar, a criança adora fazer as coisas. Será que é preguiça mesmo? Será que não tem mais nada acontecendo com essa criança que está refletindo aí nesse comportamento, seja na escola, em casa? Então, eu falo, antes da gente nomear ou então antes da gente julgar como algo negativo, sempre é importante. Está percebendo algo diferente no comportamento? Vamos parar para a gente avaliar, vamos dar uma olhada em tudo que vem acontecendo. Às vezes não é uma preguiça, e acho que na maioria das vezes não é, né? Outra coisa que a gente vem notando muito frequente no consultório são os transtornos do aprendizado. E aí, em cima disso daí, é uma coisa muito interessante de trazer aqui. Eu já ia perguntar sobre isso. É super interessante, porque a mesma coisa. Fulano, ele é muito ruim em matemática, ele é muito ruim em leitura. Será que ele é muito ruim ou será que ele tem realmente uma dificuldade maior especificamente ali? Hoje a gente tem critérios para descalculia, que é um transtorno específico aí na parte da aritmética, da matemática. A gente tem critérios específicos para disgrafia, para dislexia. Então, existem muitos quadros que influenciam no aprendizado da criança e que não é porque ela é preguiçosa, é porque ela tem uma dificuldade maior nesse processamento aí do aprendizado. E vale sempre uma avaliação, um olho clínico ali para enxergar. E aí, aproveitando esse momento aqui que a gente está falando, o quanto é importante a gente ver, evidentemente, que a maior parte das crianças fica muito 4, 5 horas, 8 horas na escola, sim, mas que é importante a gente mostrar para a criança que não só isso é importante na vida dela, a atividade física é muito importante. Teve um dia que chegou uma mãe no consultório e falou, doutora, mas olha, eu não sei, o que esse menino vai ser da vida, ele não gosta de estudar, ele não aprende, ele tem muita dificuldade. Olha, todo mundo é bom em alguma coisa, tá? Ele pode não ser o Einstein, ele pode não ter a super capacidade na matemática, na física, ou fazer textos maravilhosos, mas eu tenho certeza que seu filho é bom em alguma coisa, e a gente vai descobrindo o que é. Vamos botar numa aula de judô, vamos botar numa aula de música. Tem todos os outros campos que devem ser explorados, sim, nessas crianças. E quanto mais cedo a gente oferece esse estímulo, é
melhor. Mais você consegue moldar essa criança, essas habilidades desde muito cedo, né? E entender que colocar nessas atividades não é dar excesso de atividades para a criança, muito pelo contrário, é explorar todas essas capacidades que as crianças têm e aproveitar nesse momento de aprendizado que o cérebro da criança é isso, né? O que você propõe, eles aprendem com uma facilidade absurda. Principalmente nessa fase aí, até os 6 anos de idade, você vai propondo, eles vão aprendendo. Então, quanto mais estímulos e mais campos a gente consegue oferecer, desde uma aula de música, uma aula de esporte, a orientação de uma alimentação adequada, uma rotina de sono adequada, a gente vai melhorando a capacidade de desenvolvimento dessas crianças e oferecendo campos que não é só ali da escola, que a gente sabe que é super importante, mas nem todo mundo vai viver só daquilo ali da escola, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer em termos profissionais que às vezes nem sempre estão vinculados ali com o que a gente tirou da escola. Sim. E nesse caso das regras, né? Isso também pode ser colocado como uma regra, né? Deve ser colocado uma regra, na verdade. Da mesma forma que você vai para a escola, da mesma forma que você tem que ir para a escola porque você tem que se formar lá, você precisa fazer uma atividade extra ali e tal. Você tem que... Enfim. E nesse caso de regras, vocês são os senhores são a favor do quadro de meta, do quadro de regras, do quadro de metas? Como é que vocês... O que os senhores falam sobre isso? A gente vê que, né, quando eu pego ali, por exemplo, a questão já do adulto, né, a gente se questiona muito quando chega para nós, né, da neurologia ou da neuropsiquiatria no adulto, né? O que aconteceu lá atrás, né? Então, será que realmente faltou algumas regras, né? Então, eu acho que focar nessa questão, principalmente ali da criança, do desenvolvimento, é importante, né? E a gente sente que mesmo o adulto também, quando não tem regra, ele sente falta, né? Então, que é a questão da disciplina, a dificuldade de manter uma disciplina, né, de manter uma atividade física, um trabalho. Por quê? Porque às vezes não tem uma regra. E quando você segue uma regra, um escrito de como que você deve fazer, às vezes as coisas são mais fáceis de fazer, né? Só que se você aprender isso desde a infância, você chega numa idade adulta com uma facilidade maior. Se torna natural, né? Então, eu acho que assim, não é exagero pensar nisso na criança, né? Lógico que cada idade tem um entendimento do que é uma regra, né? Mas eu acho que expor isso para a criança desde o início e tudo, eu acho que é importante, né? Então, né, eu costumo dizer que o mundo é feito de regras, né? E eu acho que a regra, a gente tem que tirar esse pensamento de que a regra é algo ruim, é algo que eu tenho que obedecer. Não, a regra é feita para a gente ter respeito, a regra é feita para a gente conseguir conviver bem com as outras pessoas. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade que quando a gente fala de regra, já soa aquela coisa... Pesada, nossa, né? pesada. Horrível. Nossa, como tem é que ruim. seguir a regra. Onde já se viu. Não, olha, ter regras é bom. Ótimo. Gente, ter regras é importantíssimo. Não tem como você conseguir viver bem em sociedade se você não obedecer, né? O obedecer no sentido de se você não seguir, se você não ter consciência dessas regras, né? Regra, eu falo que é respeito, né? Entender que o meu limite é até aqui, daqui começa o dos outros, e isso se expande para qualquer campo da vida, né? E ensinar as crianças de que o mundo tem regras desde pequeno é fundamental. Eu costumo dizer que a regra é aliada da empatia, né? Porque a partir do momento que você não tem regras, a partir do momento que você não tem um respeito, você não consegue enxergar, você não tem limite. Então você acaba invadindo o espaço do outro. Exato. Né? Então você vê muito claro que a criança que não tem regra, aquela criança bagunceira e deixa tudo bagunçado lá, o calçado e tal, não sabe onde é que estão as coisas e tudo mais. O que acontece quando ela vai para a faculdade, por exemplo? Vai ter que dividir lá um apartamento, né? Com outros colegas de faculdade e tal. Ninguém quer saber, ninguém quer morar com essa pessoa.
Ela deixa o banheiro molhado, a toalha em cima. Então, o que acontece? A partir do momento que a pessoa não tem regra, ela não sabe, ela não consegue conviver com outras pessoas. Ela vai sofrer isso lá na frente. Sem dúvida. E não fique achando que, não, ele cresceu, vai acionar um botãozinho ali e pronto, vou trocar tudo. Então, a criança que era super descuidada, agora ela é adolescente, vai para a faculdade, vai... Não, a criança é reflexo do que ela era. O adulto, o adolescente é reflexo do que era ali na infância. Então, ensinar, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo absolutamente nada. Ensinar é fundamental nesse início, para que lá na frente ele tenha consciência. Então, ensinar a acordar, dobra a sua coberta, arruma a sua cama, né? Eles vão conseguir fazer, e a gente até brinca que lá na aula tem as regrinhas lá. Não, olha, mas não é arrumar a cama, eles às vezes não têm essa capacidade ainda de ir lá estender o lençol. Não, mas é a mensagem que aquilo ali passa, é a rotina que você vai criar. Atitude, então, né? é atitude. É só de eu pegar e botar já meu travesseiro lá e ajeitar a coberta. Poxa, isso é arrumar naquele momento da vida ali, Depois daquela capacidade. né? Exatamente. Mas você já plantou a ideia de que após você acordar, você vai arrumar e aí você vai seguir para as outras atividades. E a gente brinca que isso é super bacana, né? Isso as pessoas falam muito. Arrumar a cama é uma rotina interessantíssima, porque você sai de casa, já cumpriu essa função. Se nada der certo no seu dia, você já voltou para casa e essa função está lá, né? Sim. Bonitinha. Você conseguiu ali e deixou a cama super bem arrumadinha. Então, eu falo que, lógico, eu não estou esperando que meu filho de 6, de 7 anos vai lá e arrume. Mas eu quero que ele Nem tenha... é esse o objetivo, Não na é verdade. esse o objetivo. Mas eu quero que ele É a entenda... conduta, a postura exato, dele a ali, postura, né? a Sim. função daquilo dali, a importância daquilo dali. E quando ele for lá adolescente, aí ele vai ter uma capacidade melhor. É levantar da mesa e levar seu prato e pôr na pia. É tentar ajudar nas funções de casa. Hoje em dia, a gente parece que criança não pode fazer nada, né? Nossa, criança tem que levar... Não pode ajudar. Gente, não, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem até umas tabelinhas que a gente dá, olha, com tal idade, seu filho tem capacidade de fazer isso. E é muito comum, hoje, na hora da entrevista ali com os pais, no consultório, eu pergunto, olha, mas como é que é a rotina? Acorda que horas? E faz o quê? Não, acorda às 11, almoça, vai para a escola. Mas cadê o horário do estudo? Cadê o horário de ajudar nas tarefas de casa? E você acordou às 11 porque foi dormir às 2, 3, né? Às 2, 3. Aí você pergunta, mas por que foi dormir às 2, 3? Porque estava no celular. Mas quem deixou ficar no celular até esse horário, né? Mas como eu vou fazer? Eu vou lá tirar? Claro! Se o seu filho não consegue desligar o celular, você tem a obrigação de ir lá e pegar esse celular. E não estou falando para você ser grossa, não estou falando para o pai ou a mãe ser violento. Não, muito pelo contrário. Com gentileza, filho, pedi, mas você ainda não está conseguindo, então eu vou te ajudar. Sim. Me dá o celular. Quando você tiver a capacidade de ir sozinho, no horário exato, desligar, eu deixo ele com você. Mas enquanto você não tem, eu estou te ajudando. Mas ele vai ficar bravo? Claro! Ótimo! Mas ele vai entender. E lá na frente ele vai falar, mãe, obrigado. Sim. Vou fazer isso com meus filhos também. Você me ajudou. Exatamente. Bom, e nesse caso, então, a questão das metas, né? Do quadro de metas. A gente está acostumado, inclusive, a trabalhar na nossa escola. A criança, ela chega na escola, a primeira coisa que ela já recebe ali, aqui está o teu quadro de premiações. Aí você fala, tudo tem que dar prêmio. Não, mas vamos lá. O senhor trabalha em busca de alguma coisa. Depende do que é o prêmio, né? Ninguém faz nada se não tiver um objetivo. Concorda? Então, e o prêmio pode ser só, filho, você foi sensacional. Filho, eu estou orgulhoso de você. Isso é um prêmio. Eu estava lendo também uma questão muito interessante que... esqueci o nome do livro. Acho que são 1001 formas de parabenizar o seu colaborador. Eu acho que é isso. Mas, enfim... Tem casos, uma pesquisa, né, feita em grandes empresas, que, às vezes, um elogio sincero do seu superior era mais interessante, em vários casos, né, inclusive a maioria, do que um aumento de salário. Tamanho é a necessidade daquela pessoa se sentir, poxa, valorizada. Parabéns. Imagina você com uma pessoa que se admira, ela chegar para você e falar, poxa, como você vem crescendo, você está evoluindo. Meus parabéns. Olha que trabalho maravilhoso que você fez.
Imagina. Esse feedback Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Não tem. E a criança, vamos lá, a criança trabalha? Não. Mas como é que a gente pode criar nela esse desejo de conquistar as coisas? E o que Metas. mais a criança quer na vida do que o reconhecimento dos pais? Eles são sedentos. A gente fala que é um dos desejos que a criança tem, que é uma necessidade. Da mesma forma que a gente tem a necessidade de dormir, de se alimentar, a criança tem de reconhecimento. Os adultos também têm. Todos Quem não têm. gosta de um reconhecimento? Mas eu sempre falo assim, você já observou seu filho, né? quando você elogia, tipo, aquela criança tem uma letra super bonita, e você fala, nossa, filho, como sua letra é bonita. Já observem como cada vez mais ele vai tentar aprimorar aquilo ali. Então, tudo que a criança faz, e faz bem, eu acho que como pai e mãe a gente tem que ser sincero, evidentemente, lógico. Sim. Você tem que elogiar. Eu falo que é fundamental, né? E eles vão cada vez mais querer ser melhor naquilo dali. E você sabe que agora tomara que esteja diminuindo isso, mas aquele pai que dizia nem elogiar, não, é uma obrigação, função, é uma obrigação, tem que ser assim. Pô, a pessoa desmotiva, fala, pô, isso é uma obrigação, acabou, Então. né? Então, A gente sabe que é uma obrigação, então tem gente que fala, mas estudei, tirei nota boa, fiquei comportada, aí vira, mas é obrigação dele. Eu sei que é obrigação, mas é tão bom a gente ser reconhecido pelo nosso esforço. E não só isso. Então, o que ali. acontece? O que a criança pensa? Eu estou indo para a escola porque é uma obrigação. Eu não estou indo na escola porque é divertido, porque eu aprendo, porque eu evoluo. Eu não estou indo para a escola porque lá eu vou conseguir ser reconhecido, que eu vou fazer um trabalho legal, vou tirar uma nota bacana. A partir do momento que a criança chega a te dar um 10, tirei 10. Você, lógico, você tem que tirar 10. Estou te pagando no colégio particular, você é um cara, né? Acabou. Aí o diferente fala, nossa, filho, você tirou um 10 de novo? Caramba, vamos comemorar. Como é que você fez isso, né? Demais. O que ele vai querer fazer de novo? Tirar outro 10. E tirar outro 10. E essa questão da comemoração, eu acho que é uma coisa que é muito importante também, né? Igual, por exemplo, uma coisa que vocês fazem muito legal na escola, a questão de, por exemplo, estava falando de arrumar a cama, né? Sim. Então, vamos lá, vamos filmar o filho arrumando a cama. Filho, vamos arrumar a cama e vamos mostrar. O pessoal mandou, e né? aí, Os quando videozinhos. você leva lá na escola, todo mundo te parabeniza, né? Todo mundo bate palma. Isso gera uma... A gente pega a criança né? É uma sensação de quase ganhar uma medalha de ouro, né? Porque, assim, a analogia é a mesma. Talvez a dimensão seja menor do que ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíadas. Mas a sensação da conquista... Ela nunca provou que isso. É isso que a Poliana está Muitas falando, vezes, assim, né? a questão do arrumar a cama, né? Que, por exemplo, você arrumou a sua cama, é uma conquista. Seu dia pode dar errado, tudo dá errado um dia, mas quando você chegar em casa e ver que a sua cama está arrumada, fala, puta, uma coisa deu certo. Né? E é maravilhoso. Então, assim, e aí é uma sensação boa. É uma sensação de que eu conquistei alguma coisa. Exato. E esse quadro de rotinas que a gente, né, igual você falou, chega na escola, a primeira coisa que recebe é o quadro de rotinas. Eu confesso que eu fiquei encantada, né? Fico super... Quando eu abri... Só dá uma explicaçãozinha aqui para quem não sabe. Quando o aluno entra na nossa escola, né, na escola nossa de artes marciais, ele recebe 2 folhinhas, né? Na verdade, os pais recebem um welcome kit, né, que são algumas informações, né, tem algumas explicações do que serve, como funciona, né? Mas ele recebe devia ter trazido, inclusive, que uma são o lugar para ele guardar as estrelinhas. Então, cada vez que ele tem uma atitude positiva, ele mostrou disciplina, ele recebe uma estrelinha vermelha, né? Cada vez que ele demonstra dedicação, né? Não nem sempre toda vez, mas quando ele, né, se sai bem ali, recebe uma estrelinha prata. Tem a estrelinha azul de quando ele ajuda o colega, quando ele também mostra liderança, confiança. Aí também são mais 2, que é a verde, que é de boa alimentação. Nossa, verde, santa estrelinha verde. Começou a se alimentar melhor. E também, para quem não sabe, eles são neuros, né, são doutores, e o filho deles é meu cliente, né? Ele é meu aluno. Sim. Ele já tá na faixa branca com camuflada, né? Já a 4ª faixa dos pequenininhos, dos pandas. E, poxa, uma evolução muito grande, né? Muito. A gente que tá lá todo dia, a gente sabe como foi no início e como tá agora. E as estrelinhas, eu falo, na primeira coisa que eu abri, eu falei, cara, isso não é uma escola de artes marciais, isso é uma terapia. Obrigado. Eu brinco, eu falo, vai além, a gente busca além. Eu falo, é um treinamento, sabe, de terapia, uma programação neurolinguística, aquilo que eu sempre falo. Total. Sim, eu
posso, Sim, eu posso. né? Então, e é muito engraçado que às vezes a gente falando, a gente não consegue dar a dimensão. Só quando a gente vai vivendo o dia a dia ali com as crianças, vê o quanto isso reflete no dia a dia deles. Então, a preocupação de, mamãe, você viu, eu comi hoje brócolis, eu comi não sei o quê. Por quê? Porque ele sabe que vai ter uma recompensa. Mas Alguém não vai perguntar para ele. Ele e chega não na escola, é aí, ruim. comeu ou não comeu? E não é Tá ruim. forte ou não? E além disso daí, às vezes eles fazem lá a filinha, então ele sabe também quando ele não come, ele não mente, ele já olha assim pra mim. Eu né, acho e engraçado eu já aquelas crianças falo. que... Quem fez tal coisa? A criança já começa a ir pro pai assim. É porque tipo... Dá aquela negociada, me ajuda que eu te ajudo, né? E aí a gente já fala, não comeu, não comeu, fez, não fez, vamos lá, fez, pra não ter aquilo que a gente já conversou Sim. antes, a mentira, de E forma nenhuma. tem que ser Essa é a estrelinha verde. E, e a dourada. E a Que é a dourada. última é a dourada. A dourada. A dourada a gente não... Os mestres, né, os professores não podem, né, eu não posso dar uma dourada. Somente os pais. Porque é o seguinte, a dourada ela tem um significado que é o seguinte... Não adianta o seu filho ou você adulto, seja que, independente da idade, ser maravilhoso dentro do tatame, lá na sala de aula, mas levar essa conduta, né, o resultado dali para fora. Né? Então, ter bons hábitos fora da nossa escola, ter bons hábitos na onde ele estuda, né, no trabalho, ter bons hábitos em casa. Então, essa estrelinha dourada só pode ser entregue pelos pais, que quer dizer o seguinte, que realmente... Tudo que a gente está aplicando lá no tatame está sendo usado em casa. Sim. Isso é maravilhoso, não é? Sim. E eles vão atrás. Sim. Não, eu acho interessantíssimo, assim, que falando dessa metodologia que vocês têm da escola, é sensacional, porque não é só ali dentro do tatame, né? É algo que reflete para nós, pais. Quem está lá sabe que no dia a dia isso faz uma diferença. Parece que vai ser algo que você vai viver só ali. E isso eu falo em tudo que a criança faz. Ela não vive só ali. Então, por que eu vou... Né? Uma vez eu recebi um texto falando, por que eu vou colocar meu filho no judô? Não quero que ele seja judoca. Mas não é isso, não é querer que ele seja o judô. Eu quero que ele tenha essa experiência de vida. Eu quero que ele cresça na educação, na disciplina, que ele aprenda a trabalhar em grupo, que ele tenha o respeito, que ele tenha a disciplina, que aquele dia, a responsabilidade. Sim. Então eu falo, não é isso, eu não vou colocar minha filha no balé porque eu quero que ela seja bailarina. Se ela for, maravilha, mas não é essa a intenção como mãe, como pai. Mas eu quero que ela vá, que ela aprenda a expressão corporal, que ela aprenda o respeito de estar ali, seguir as regras daquele local, o horário que começa, o horário que termina. Então, isso tudo, a gente pode achar que não, mas isso reflete totalmente na vida das crianças. Eu acho que existe uma visão distorcida, né? Quando a pessoa fala, eu não vou levar o meu filho no neuro, porque eles vão tacar remédio nele. E os senhores acabaram de falar logo no começo que a grande maioria dos problemas se resolvem com atitudes, com regras, com atividades que devem ser feitas, ponto. E na escola de arte marcial, o pessoal acredita o seguinte, não vou levar meu filho lá ele vai ficar agressivo, ele vai bater, começar a bater nos irmãos, vai bater no irmão, vai bater na gente. Se as pessoas soubessem, né, que a nossa arte marcial, por exemplo, ela é uma ferramenta para trabalhar a autoestima, a paciência, o autocontrole, né, a empatia, a perseverança, a disciplina, nossa. Eu tive um caso de uma mãe também que falou para mim isso, uma vez, ela assistindo a aula dos filhos. Ela falou, mestre, se as pessoas soubessem do trabalho que vocês fazem aqui, não ia ter vaga para o meu filho. Porque a maioria das pessoas ainda acha que vai levar lá o filho, o que ele pensa? Ele vai ser um lutador, que vai bater no nariz do outro, que vai lá para ganhar uma medalha. Não. Tem uma linha que trabalha assim? Tem, tudo tem. Mas o nosso trabalho é utilizar realmente a arte marcial para fortalecer o intelecto, a emoção. Tanto que a gente fala para as crianças, né, para os adultos também, que a força não está no braço, a força não está na perna, a força está nos teus pensamentos, no teu coração. Então eu posso ensinar, eu tenho uma outra frase que eu gosto de usar bastante, né? Eu posso ensinar 1000 golpes para os senhores, 1000 golpes. Se vocês não tiverem confiança, vocês não vão usar. Numa situação real de necessidade, você não vai usar. Por quê? Porque você vai travar, porque você tem medo. Então, a primeira coisa é fortalecer a base, fortalecer os teus sentimentos. E o resto é natural.
E eu vejo uma coisa que é interessante, né? Que hoje o mundo se fala na ansiedade, né? Sim. Então, tudo é ansiedade hoje. Todas as pessoas são ansiosas, tudo é ansiedade, né? E trabalha muito isso também, né? A questão de controle da ansiedade, o controle da sua inteligência emocional. Então, acho que isso a escola traz, a gente percebe isso também nas crianças, né? E aí a gente olha para trás, mas por que a pessoa é tão ansiosa hoje? Né? Hoje todo mundo é ansioso, né? É o que se fala. Aí perguntar, mas é coisa do momento? Né? A ansiedade é uma doença, uma situação do atual vida das pessoas, da modernidade? Não, a ansiedade sempre existiu, né? Eu costumo dizer que é interessante ter uma história muito legal que fala a ansiedade é coisa da vida das pessoas hoje. Então é uma história muito interessante que ter um pouco de ansiedade às vezes é bom. Exato. Mas tem que ser controlado. E uma dose, né, de medo também. Então preocupação. Tem uma história muito interessante importante. que fala assim dos homens da pré-história ali, né, que estavam ao redor de uma fogueira. Tinham 4 homens ali ao redor de uma fogueira e um deles escutou um barulho na mata e 3 deles falaram assim, não, será que é um leão? Aí o quarto falou assim, não, é exagero, vocês estão ansiosos demais, fica tranquilo que não é nada, é só o vento. Só que esses 3 que tinham um pouquinho de ansiedade, né, perceberam estranho e falaram, não, eu vou fugir daqui. E o outro que falou assim, não é nada demais, o leão veio, pulou e comeu ele. Então, assim, a ansiedade o caminho do meio. É uma história do ser humano, né? Ter um pouco de ansiedade é bom, mas ter o controle da ansiedade é importante. E eu acho que a disciplina, as artes marciais ajudam muito nisso. E não necessariamente é remédio, não precisa de remédio, é comportamento. Tem um livro que eu li também, que o livro inteiro ele só fala do caminho do meio, é o equilíbrio, né? É muita regra, é muita exigência. Não, ele anda totalmente solto. Não é nenhum e não é nenhum outro. É a mistura dos dois. Exatamente. É saber em cada momento o que você vai fazer. Agora é hora de você brincar. Mas eu quero fazer... Esquece, se vai brincar. Exato. Eu quero ver você pular, eu quero ver você jogar bola, eu quero ver você ficar todo sujo. Vai brincar. Esquece o resto. Né? Porque senão o que acontece? Eu vejo isso muitas vezes com adulto. Né? Um adulto, um caso simples. O cara vai viajar. Aí ele está lá na viagem pensando em casa. Não vejo a hora de voltar, não sei o quê. Mas quando está em casa, como eu queria estar viajando. Então a pessoa ela não vive o presente de uma forma integral. Então na hora de brincar, é hora de brincar. Hora de estudar, é hora de estudar. Agora é hora de regra. É só isso. É ter essa consciência do que fazer, quando fazer e como fazer. Na hora que estiver vivendo aquilo ali, viva intensamente este momento. Exato. Tem um livro interessante que fala, né, que Einstein também tinha o seu tempo de brincar. Esse livro é maravilhoso. Einstein teve tempo para brincar. Tá aí uma super dica para os pais. Pare um pouquinho, leia esse livro, é sensacional. Tem um outro também que, aproveitando o momento de livro, os pais que evoluem. É muito bacana. Para a gente entender, eu falo que a gente, quando está, né, gestante, a gente olha, tem aqueles monte de curso de como vai trocar o bebê, você que acabou de faz como fazer ele dormir. Mas eu falo bem assim, eu acho que deveria ter um curso, né? E olha aí, fica a dica para a gente fazer isso no futuro. A gente comprou deu certo, viu? De como fazer dormir. Mas eu acho que deveria ter um curso de como você estimula seu filho, como você usa às vezes o pouco tempo, porque aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, nem todos os pais ficam ali o dia inteiro com os filhos, mas o pouco tempo que você tem, como você usa esse tempo de uma forma legal com o seu filho, como você senta para brincar de uma forma legal com o seu filho. É perfeito. E eu costumo dizer o seguinte, que o pai que fala que não tem tempo, né, quando ele tem que ser muito intenso. Porque daí o que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo de trabalhar lá. Aí ele chega em casa, pega o celular, a criança está ali, né? Necessitando atenção. Então, quando tem o tempinho, que seja maravilhoso, que seja integral. Né? Exato. Tá ali, chegou, que aliás, esse é um ponto, pelo amor de Deus, né? A gente está lá, mãe, mas me conta como que é a rotina da criança. Doutora, olha, chega da escola, tá lá no celular, fica lá... E, aliás, aproveitando, não sou contra o uso de tecnologia, eu sou contra o uso abusivo. Voltamos à questão do equilíbrio. Dá para tirar. Tem mãe que fala, vai, doutora, como é que eu faço? Eu falei, a gente não consegue tirar, faz parte da realidade deles. A gente não viveu isso. A infância deles é diferente, é uma outra realidade, só que a gente tem que ensinar
como usar. Dá para a criança ficar 6 horas por dia lá na tela? Não dá. Até porque a Sociedade Brasileira de Pediatria já tem as recomendações lá. Entra lá no site da sociedade, você vai ver de cada idade quanto tempo eles recomendam de uso de tela por dia. De uma média geral, assim, né? No máximo 2 horas por dia. Aí eu vou falando isso para as mães, nananã. Aí a criança vira assim, mas tia, ela pede para eu sair do celular, mas ela fica lá o tempo todo no celular. Aí você para assim, fala, opa, exemplo. Cadê o exemplo? Não Sim. dá para eu falar bem assim, filho, pega seu prato e leva na pia se eu deixo o meu lá. Filho, dobra sua roupa e põe no lugar se a minha está no chão. Sim. A primeira coisa como pai e mãe é exemplo. O filho é fruto do meio que ele vive. Não dá para a gente querer que saia uma pessoa super respeitosa, orientada, se você está no trânsito e você xinga a pessoa que está ali do seu lado. Como é que seu filho vai aprender a que tem que respeitar, que tem que ter paciência, que tem que ser organizado, se você não é? É o copia e cola que a gente fala, né? É o copia total. e cola. Isso a gente vê, às vezes na escola, por exemplo, é interessante a gente reparar, por exemplo, as crianças que são os menos graduados, quando você fica observando, você vê que eles olham para os mais graduados. Sim. Né? Na última aula agora eu observei bem, porque foi interessante, porque o nosso filho era o único que era uma faixa mais graduada, os outros todos eram faixa branca. O chefão. E ele se sentiu assim, Na foi obrigação interessante, de dar na o obrigação exemplo, de dar né? o Dar o exemplo. exemplo, Ele sim. percebeu isso. E os outros olhavam para ele e é legal porque os professores, né, incentivam isso, né? No momento que chamaram ele, por exemplo, assim, né, Felipe, vem aqui e mostra para os colegas como é que faz tal golpe. Né? Nossa, E ele adorou e os outros prestaram atenção. Então, é um exemplo. Os outros vão querer, vendo que ele está fazendo daquele jeito, eles almejam também chegar daquele jeito. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E aí a gente trabalha uma coisa que a gente falou lá, a figura do pai, da mãe, né? A gente sabe que não existe pai e mãe perfeito e nem é para existir, não existe ser humano perfeito. Não. E a gente erra também, como todo mundo erra, mas, sabe, ter a consciência do nosso papel, das nossas ações. Não briga com seu irmão, mas se você está o dia inteiro brigando com seu marido, como é que você não vai e vai exigir que a pessoa não brigue? Não fale alto, não grite, mas você está gritando o tempo todo. Dentro de muitos quadros, às vezes tem crianças que ficam ali, sai, se revolta, grita, chuta, e aí a mãe já vem, grita. Falou, olha, a primeira coisa é não devolver para ele da forma... Você quer que ele grite? Não, então por que você está gritando? Então, tá nesse momento difícil lá do embate lá com o seu filho? Respira. Fala no tom de voz que você gostaria que ele falasse para você. Primeiro, você já quebra isso daí, porque se você devolver gritando, ele vai gritar mais alto que você. Então, já quebra dessa forma. Então, fala de uma forma tranquila, né? Tenha a postura que você gostaria que ele espelhasse, porque ele vai se espelhar nisso daí. E gerar na criança a consciência. Só que também tem, agora, tocando nesse assunto, eu me lembrei de um caso também. Bom, tem vários casos, mas um deles é o seguinte, né? Que acontece com uma frequência, né? Você vê os pais perguntando muito para a criança que ainda não tem a consciência de saber lá na frente o resultado. Tá? Filho, você quer fazer essa aula? Ele não sabe se a aula é boa. Ele não sabe se a aula é ruim. Ele não sabe o resultado que isso vai trazer. Então, filho, isso aqui vai ser muito bom para você, que você é um campeão, você é muito dedicado e aqui você vai ficar ainda mais forte, mais maravilhoso. Você tem que conduzir, né? Tem coisas que a pessoa pergunta às vezes demais e a criança não tem a devida consciência ainda do que é. É a mesma coisa você chegar para a criança e perguntar, filho, você prefere jogar videogame a madrugada toda ou dormir? Né? Você quer ir para a escola ou você quer ficar em casa? Você prefere chocolate ou salada? A pergunta pode ser feita? Pode, mas assim, você prefere alface ou você prefere rúcula? Exato. Você prefere ir para a escola, quer que eu te leve agora, né? Você quer que eu te acompanhe agora, você quer com seu pai, vão todo mundo, né? Então, Exato. sempre
gerar na pessoa essa questão do questionamento, mas sempre com duas alternativas positivas. Né? Exato. Exatamente. Então, na hora que você está querendo já desenvolver essa autonomia de escolha, é isso. Mas não é escolher o que ele quer. É escolher o que você quer dentro daquelas opções. Procure ali, né? duas opções que você queira e fala. Aí você já direciona. Então, tá. Então, hoje você quer experimentar a rúcula ou você quer experimentar o brócolis? Ah, hoje eu vou de brócolis. Então, tá bom. Então, na próxima vai ser a rúcula. E tem uma dica interessante que a Poliana comentou também, quando conversar, às vezes, com a criança, né? Quando você vai discutir alguma coisa, para não entrar num embate também, tem uma dica muito legal que é você, às vezes, se posicionar próximo da criança, né? Que é uma coisa por exemplo, abaixar e ficar na mesma altura da criança. Sim, Isso a gente vê, por exemplo, muito, tem uma história interessante do adulto, quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que é paraplégica, por exemplo. Uma das piores sensações de uma pessoa paraplégica é quando ele vai conversar com alguém e a pessoa está falando mais alto que ela, né? Numa altura maior, né? Um adulto em pé e uma pessoa cadeirante conversando em outro nível. A melhor sensação para essa pessoa cadeirante é quando você abaixa e fica na mesma altura que ela. Sim. E ela se sente, né, no mesmo nível. E a criança também é interessante usar essa técnica também. Sempre, né, de aliás, você... A gente costuma ficar de joelho. porque Essa você conversar e olho no olho, né? Por mais Sim. que ela seja pequena, mas é aquela coisa de sempre olha no olho. Ela se sente né? mais à vontade, né? Incrível. Não, na verdade, o olhar. Imagina a criança olhar para o forma adulto de olhar assim. é a primeira forma que a gente fala de interação social. Então, você mantém. E naquilo ali você transparece muita coisa. Transparece a verdade daquilo que você está falando, a seriedade, o que você está pedindo, a sinceridade, né? Então, eu falo, abaixa, conversa, chama ali no olho do seu filho e conversa com ele, explica. E os senhores acreditam que tem assim uma idade, né, específica, que é a idade que você começa a dar mais liberdade de escolha, e até qual idade que seria o ideal o próprio pai tomar as devidas decisões? Na verdade, o pai sempre tem que tomar as decisões, Exato, mas isso que eu ia gerar falar. aquela situação de, agora você já é capaz de escolher entre esse aqui. Enfim, que os senhores me dizem em relação a isso? Eu falo que é uma liberdade de escolha supervisionada, porque Sim. liberdade ele vai ter quando ele tiver seus 18 anos para ter a liberdade, e a gente espera que nesse momento ele já tenha capacidade de fazer boas escolhas. Tá, esteja com a bagagem pronta. Né? Mas a gente fala em termos de compreensão, essa questão de conversar com o filho, desde 1 ano de idade, até mesmo antes disso, você vai conversando e ele vai compreendendo. E a liberdade de escolha que eu falo direcionada é isso. Filho, você quer tomar banho? Não, filho, vamos tomar banho. Às vezes a criança está, sei lá, assistindo um desenho. Mamãe vai te dar 5 minutos para você terminar de assistir desenho. E aí a gente vai tomar banho. Não tem querer tomar banho, ele tem que tomar o banho. Filho, você quer aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Você quer almoçar? Não, filho, nós vamos almoçar brócolis, igual você falou, ou então nós vamos almoçar alface. Eu estou dando as opções que eu quero. Dentro dessas opções que são boas, ele vai ter a liberdade de escolha. Mas quem direciona o caminho, como pai e mãe, sou eu. Isso pode ser feito desde muito, muito cedo. Sempre, né? sempre. E outra coisa que é muito importante também, né, na questão já mais na questão mais neurolinguística, que esses dias também aconteceu já aconteceram vários casos, né, da pessoa falar os problemas do filho para mim e o filho tá ali escutando. Então a pessoa chegar a dizer o seguinte: ele é preguiçoso. Ele não vai bem, não. Ele é todo erradinho, todo tortinho, sei. Não. E o menino? Aí esses dias, daí você fala, dá licença, traz a mãe, ele fala: mãe, você sabia que seu filho, mas ele escuta, né? Não, ele escuta super bem, então, mas ele acabou de escutar o que a senhora acabou de falar para ele. O que eu falei? Que ele tem isso. Não, mas ele tem, mas a senhora está fortalecendo. Reforçando. E um reforço negativo. Total. E não só para criança, esse já devia ter uns 10 anos, mas também, esses tempos, chegou um caso também de uma criança com 2 aninhos e pouco. E a mãe, porque eu levo ele não sei o quê, porque ele tem natatá, porque ele tem aquele outro, e a criancinha lá brincando. E aí eu falei: olha, mãe, pode parecer que ele pode até não entender, mas está ficando salvo em algum lugar essas informações que você está jogando para ele. Exatamente. Se não for no consciente, no inconsciente,
mas está salvando aí. Então, minha sugestão é não comente na frente do teu filho, né? Ou fortaleça pontos negativos. Procure pontos positivos, né? E os negativos a gente vai tentar resolver. Da mesma forma que a gente faz o seguinte, quando os pais, a gente sempre pede para que os pais tragam situações, né? Então, a criança, sei lá, ajudou um colega no colégio. Traz para a gente isso, para a gente parabenizar. E esse parabéns é aonde? É lá na sala de aula, na frente de todo mundo. Vamos parabenizar o senhor Cerqueirinha, que foi lá e ajudou os colegas. Joga pra cima, ele é um líder, um campeão, todo mundo. Aí, outra coisa, todas as crianças parabenizarem ele. Porque todo mundo está acostumado a só receber. Isso é muito legal lá, né? Então, Parabéns, senhor fulano. Parabéns, senhor Cerqueira. Parabéns. Todo mundo dando parabéns para ele. Lembra? E trabalha desde já empatia. Então, no mesmo cenário, você consegue dar várias lições. E quando é algo negativo, você também vai chegar lá na frente e vai expor. Olha, acabou de fazer tal coisa. Não, aí a gente traz a criança lá pro escritório, fecha a porta. O que aconteceu? A criança já... Você consegue melhorar isso? Você está arrependido? Você fez o quê? Você foi lá e bateu na pessoa, na criança. Por quê? Você ficou nervoso? Inclusive, isso quando acontece um bullying, né? Vocês estão recebendo muito caso lá também. Nossa. Bullying, eu falo que é sempre uma questão muito complexa, né? E aí a gente acaba, né? Alguns pais com uma coisa meio de... Né? Às vezes, pela impotência que tem, às vezes, na situação de tentar resolver, acaba estimulando o que a gente não quer, né? Que é, não, mas se fizer isso com você, vai lá, faz isso, bate, não deixa, não. Agora eu vou colocar ele na escola de artes marciais. Meu filho, já mandei... Pelo amor de Deus, é tudo aí que o pai a gente chega lá me não procurando. quer. O filho apoiou. É uma coisa legal que vocês fazem na escola, isso também de incentivar, né? Quando vocês verem uma criança sofrerem bullying ou fazendo bullying, vão lá e tentem parar aquilo, né? Deixa eu só explicar uma coisa, por favor, aos também. pais. Se o seu filho está sofrendo bullying, não troque ele de colégio, não faça isso. O problema não é o colégio. Ele está aberto a isso. Tem que trabalhar o desenvolvimento pessoal dele. Ele que tem que se sentir mais confiante. Né? A gente fugir do problema, né? Vocês perceberam também que a criança que sofre normalmente o bullying, ele tem a mesma postura, que são os ombrinhos para frente, que os olhos para baixo. Ele é tímido, ele tem baixa estima. O que esse menino precisa? O que essa criança precisa? Enfim, precisa de motivação. Precisa entender que ele é capaz. E outra, daí o que acontece? Normalmente o pai, né, seguindo essa ideia, se fizer isso, você faz aquilo. Sempre, né? Pronto. Só que o que acontece? Eu já tive caso, tá? E é um dos casos mais, assim, marcantes da minha vida. Eu já recebi muitas crianças que sofreram bullying, mas eu já tive casos daqueles que praticavam o bullying. Ia falar agora, no bullying a gente tem essas duas faces, né? O que sofre e o que pratica. Mas se a gente começa a olhar, a pessoa que pratica... Precisa de muita ajuda. Muita ajuda. Mas muita ajuda. Então eu ia falar, uma das primeiras coisas, seu filho está sofrendo... Chega na escola, seja companheiro também da escola, de ir lá e falar, olha, está acontecendo isso. Porque essa pessoa que está praticando... Os dois precisam de ajuda. Precisa necessariamente. de muita ajuda. Uma necessidade. Exato. Essa criança que praticava o bullying, né? Eu lembro que até eu cheguei uma vez, eu até convidei, quem levava ele para a escola lá era o motorista. E, nossa, menino, como todo mundo fala, terrível, terrível. Ele bate em todo mundo, alguém está andando, ele empurra, enfim. E eu fui pegando muito carinho pelaquela criança. E eu queria entender, na época eu ainda era muito jovem, eu devia ter os meus 20 anos, dava aula para ele. Eu queria entender por que ele praticava o bullying. Eu não sabia. Eu lembro que eu cheguei a pedir para os pais se eu podia tomar um sorvete com ele. A gente saiu lá da academia, foi para uma sorveteria, fui conversando, e conversa com o motorista e tal, e tal. Aí eu descobri, né, que o pai era dependente químico. Né? Então, o que essa criança via? Ela via o pai transtornado. E ele amava o pai. E ainda eram separados. Depois a gente vai falar sobre isso também, né? Pais separados. Ele amava, como todo mundo ama seu pai, ama sua mãe, né? E ele via, em algum momento ele escutou, com certeza, ele viu atitudes tal, de agressividade e tudo mais, e aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo bem? O que essa criança queria fazer no final das contas? Ela só queria ajudar o pai. Ela queria tirar o pai daquela situação. Só que ele não tinha ferramentas para isso.
Ele não sabia como ajudar. Então aquilo causava nele uma impotência muito grande. Imagina você ver a pessoa que você mais ama, se coloque no lugar dessa criança. Imagina você, a pessoa que você ama. Pensa uma pessoa que você ama e pensa, essa pessoa está com um problema e você não pode ajudar. Pronto, é isso. Isso trazia, ele virou uma bomba atômica, aquele menino. Uma bomba atômica. Pois bem, eu fui acompanhando, fui conversando. Um dia apareceu uma mãe lá na escola, eu estou trazendo meu filho aqui, porque eu já troquei ele de 3 colégios, ele tem lá, agora tem um menino lá que está praticando bullying com ele, papapá. Falei, não, vou trazer só, vamos fazer esse tal horário. Quando a mulher colocou, quando uma hora está a mulher branca e o menino branco, quem praticava o bullying, acabou de entrar, era ele. E ela, não, eu falei, calma, eu estou trabalhando com ele. Nada é por acaso. Resumo da ópera, vai fazer os dois. O que praticou o bullying e quem está sofrendo bullying vão fazer aula juntos, no mesmo horário. Olha que bênção. Pois, o que aconteceu? São os melhores amigos, foram melhores. Não sei se estão até hoje, mas na época, nossa, eu fortaleci a amizade deles, sensacional. E essa criança, com o tempo, o pai, ele, né, tentei conversar com ele, mas, poxa, não tinha um contato, enfim, e conhecimento para tentar também de alguma forma ajudar, né, um dependente químico. E ele acabou fazendo um livro dedicado ao filho, fez aquele evento lá do livro, tudo mais, autógrafo, tudo mais, um livro para o filho, não é dedicado, ela falando sobre paternidade, inclusive. E logo depois se matou. E o filho acompanhou tudo isso. E eu estava junto também para. Então, assim, quem é que você acha mesmo que só quem sofre o bullying precisa de ajuda? Olha o que essa criança passou. Né? Alguma coisa tem por trás, né? Muitas coisas. Inclusive, o que eu falo? Quando a criança... Eu dei uma palestra esses dias atrás para os pais, eu falei para as crianças, se alguém vier te atacar, alguém que fez falar alguma coisa, olha para a criança e fala, você está bem? Você precisa de ajuda? Posso te dar um abraço? Então, o que a gente ensina, o que a gente ensina os alunos não é revidar, é acolher. Porque se você tem um conhecimento que ele não tem, dê amor a ele. A melhor forma de você retribuir uma agressão é devolvendo amor. Não é pro adulto, porque ele quer mais explosivo, e os dias que às vezes não são maravilhosos, né? Não é tão fácil, mas é necessário. Né? Isso é super importante, porque essa ideia é muito plantada, né, de que você tomou aqui e devolve da mesma forma, e muito pelo contrário. Dente por dente, olho por olho, você já é passado. Você tem que dar uma parada, respira, porque não é assim que a gente quer. Devolva da forma que você quer receber, né, que vai ser diferente. Os senhores conhecem a história do Lençóis Sujos? Ouviram falar? Eu tenho um livro muito legal também, que um livro de várias histórias, indico, chama Histórias, com E, Histórias ao Entardecer. É mais fácil encontrar em sebo, acho que na internet é meio complicado. Não, já encontrei também. São 2 livros, inclusive, e tal. E aí ele fala que a criança, numa das histórias, vale muito a pena, tem várias, assim, são várias mensagens. E uma das histórias é o seguinte, a criança chegou em casa, bravo, eu não quero mais, eu tenho raiva do fulaninho, porque o fulaninho falou que eu sou isso, aquilo, aquele outro, tal, e ele me xinga já faz tempo, que não sei o quê, agora ele me empurrou, e tal, eu tô com muita raiva, eu tenho vontade de bater nele, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas eu não consigo, e eu tal, deu para ter calma. Aí ele foi lá, pegou um lençol, pendurou o lençol lá no varal, deu para ele um saco de carvão, e falou, para cada pensamento de raiva, cada pensamento negativo, coisa que você gostaria de jogar para essa pessoa que te fez mal, imagina que ele é o lençol. E os pensamentos, a tua raiva é esse carvão. Então o papai vai sair, você pega esse carvão e fica à vontade. Joga num lençol, imagina que é ele. Ah, o menino pensou, agora. Foi lá, você que é feio, bom, você que é chato, eu te odeio. Ah, eu quero te... E foi jogando. E o pai saiu. Quando o pai voltou, chegou para ele, e aí? Como é que você tá? Você tá melhor? Ele falou, não. No começo eu achei que fosse uma brincadeira, não tô melhor. Eu vou te explicar por que você não tá melhor. Aí ele pegou, olhou o lençol que era branco, até então tava preto. E aí ele pegou e trouxe o menino para frente do espelho. E ele tava de que cor também? Pretinho. Ele falou o seguinte, todo ato negativo que você projeta, você joga em alguém, tudo que você fizer, positivo ou negativo,
grande parcela, no outro livro que eu estudei era 70%, fica com você. Então, se você jogou o ódio, você colheu, você recebeu o ódio. Por isso que você ainda não está bem. Provavelmente, se você tivesse olhado para aquele lençol e falado, eu te amo, eu vou ser seu amigo, eu te perdoo, tá tudo bem, eu quero te ajudar, você aí sim estaria leve, pleno e feliz. Então, vamos mudar a atitude? Vamos tentar resolver por outra via. É aquela história que a gente fala que o perdão é uma coisa muito difícil de fazer, mas é muito importante, né? Porque muitas vezes quando alguém que faz um mal para você, às vezes essa pessoa que fez o mal, ela nem lembra mais, né? Mas aquele que sofreu o mal fica o tempo todo se remoendo. Se você não perdoar aquela pessoa, a gente costuma dizer que, né, aquele que tem um sentimento ruim dorme com a pessoa todos os dias do lado. Sim. Né? E a pessoa que fez o mal às vezes nem lembra mais. Então, quando você perdoa, né, aquela pessoa, você passa a dormir sem pensar nela mais. Né? Então, assim, você está dormindo com o inimigo a toda noite. O perdão faz bem para quem dá, né? Para quem perdoa. É muito maior do que para quem recebe exatamente o perdão, né? Faz bem para quem... O que tem de pessoas que tem aqui, que provavelmente os senhores devem perceber muito no consultório dos senhores, que são pessoas que sofreram alguma coisa na infância, na juventude, enfim, e estão com problemas psicológicos que seriam resolvidos se perdoassem. Sim ou não? Sim, com certeza. Né? Mas trabalhar isso é difícil, né? A pessoa tem muita dificuldade de trabalhar isso, né? Olha, eu vou falar uma coisa para os senhores. O perdão, ele é muito necessário. Muito necessário, porque se você não perdoa, toda vez que você lembra do que você viveu, você revive a mesma dor. Você traz aquela dor do passado para o presente, eu acho que ela vem ainda mais forte. E você começa a ficar com uma baixa estima danada, porque você fala, eu não sou capaz de perdoar. E aí você consegue ver que você, de certa forma, você não é forte o suficiente para perdoar de forma real. Não aquele perdoar, eu perdoo. Eu vou perdoar porque vai me fazer bem. Não, eu vou realmente perdoar porque aquela pessoa que me fez tal coisa. E às vezes se perdoar. Tem gente também que não se perdoa. É porque eu errei lá atrás e leva e vai arrastando esse erro a vida inteira. Né? Quantas vezes as pessoas, você vê, às vezes a pessoa ali tem, às vezes lá no leito já, né? O famoso leito da morte, leito, a pessoa... Eu me arrependo de não ter falado que eu amava meus filhos. Eu me arrependo. Sempre. Você está viva. Vai lá e fala isso agora. Né? Então, às vezes, a pessoa fica presa naquilo. E depois gera carência. E ela vai procurar buscar essa carência, às vezes, na válvula de escape, procurando alguma válvula de escape, que às vezes vai para alimentação. Então, você vê que a pessoa que às vezes não perdoou, depois ela tem problemas até com alimentação, problemas de sociabilização, porque ainda fica sofrendo aquela dor e não consegue soltar ela de jeito nenhum. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que essa questão de ficar sofrendo internamente, isso repercute até em doenças, às vezes orgânicas até, né? A gente vê muito isso, né? Então, muitas das vezes procuram a gente no consultório com sintomas vários, né? E que você investiga e você não descobre, às vezes, uma doença orgânica palpável. Mas você vê que tem alguma coisa ali interna, talvez, né, mesmo da questão psicológica, que a pessoa não se resolveu. Né? Então, isso que a Poliana comentou, né, acho que cada vez mais, assim, né, a gente, quando é neurologista, a gente espera que vai vir só as doenças palpáveis, orgânicas. Né? Sim. Mas muitas das vezes você não é isso. Né? Então, tem alguma coisa a mais que a gente tem que, na conversa, numa consulta, às vezes... Né? Não é na primeira consulta, é numa segunda, numa terceira, você tentar viver a vida da pessoa, em entrar na vida da pessoa para descobrir o que está gerando toda aquela situação. Né? A gente vê muito isso dentro da neurologia. Eu acho que a principal patologia da neurologia do consultório é a cefaleia, né? A dor de cabeça. Né? E eu costumo dizer que, sim, dentro da dor de cabeça, a cefaleia primária mais comum é a enxaqueca. E eu falo muito isso no consultório, que enxaqueca não é psicológico. Né? Ela tem uma causa, a gente ainda não sabe exatamente qual é a etiologia da enxaqueca, mas a parte psicológica influencia muito na piora da enxaqueca. E muitas das vezes o paciente ele não consegue descobrir. Ah, doutor, mas de 6 meses para cá
as minhas dores de cabeça pioraram. Mas vamos tentar entender o que aconteceu de 6 meses para cá. Teve alguma alteração no trabalho, algum problema na vida pessoal, uma morte de algum ente querido, alguma coisa aconteceu, às vezes nem a pessoa consegue perceber. E aí você consegue tirar dela naquela conversa que tinha alguma coisa ali por trás que desencadeou a piora das crises da enxaqueca. Né? Então é isso, é um sofrimento interno que às vezes a pessoa mesmo não percebe que tem. Né? E outra coisa, assim, falando na questão do perdão, olha como é importante também os pais fazerem 2 coisas. Uma, explicar para o seu filho que você não é um super-herói. Porque tem aquele pai que quer mostrar que ele é o que há de mais... Não. Porque o que acontece? Se você não falar que você não é perfeito, uma hora ele vai descobrir. E aí essa descoberta vem com dor. A hora que ele te vê errando, a hora que ele vê você tomando uma atitude que... Né, como nós somos perfeitos, ele vai ver aquilo, ele vai desmoronar. Meu pai sempre foi o meu herói, o ser mais perfeito, a minha mãe, não imagina. Daí, de repente, você começa a falar, ué. E aí isso é ruim. E a outra coisa, eu acho que do perdão, acho que a maior dificuldade de uma pessoa perdoar o próprio pai e a própria mãe. Porque falava, como que meu pai foi errar comigo? Imagina, meu pai, como minha mãe foi errar comigo? Mas a partir, então, quais são essas 2 coisas, né? O pai falar, mostrar que não, eu tenho as minhas dificuldades e você vai me ajudar, inclusive, você vai ter as tuas. Eu tenho meus pontos positivos, você vai ter os teus e tá tudo certo. Sim. E o segundo, pedir desculpa também. Sim. Quando você tomar alguma atitude errada, você às vezes perdeu, você foi lá para você queria chegar no equilíbrio, mas na cabeça tua estava quente, no momento que você foi lá e falou, filho, você viu o que aconteceu com o pai ali naquele momento? Eu acabei indo para um lado que eu não queria ter ido. Eu queria estar mais tranquilo e falar, você me entende? Tá tudo bem? Você me desculpa. Me desculpe. Me desculpe. Da mesma forma que você erra, eu erro, a mãe erra, mas o intuito não é errar. O intuito é acertar. E nós estamos buscando essa evolução sempre. Nós somos uma família e vai. Sim. E tá tudo bem. Isso, eu até puxo para uma outra questão que né, dessa mudança de forma mesmo que a gente tem tentado fazer de criação, né? Na verdade, uma mudança, mas eu acho que é uma adaptação à vida que a gente tem hoje. Mas como pais, nós que somos já mais velhos, a gente carrega algumas coisas da nossa própria criação e que nem sempre foram perfeitas. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente não precisa ser igual o que foi feito. A gente não precisa reproduzir exatamente o que nossos pais fizeram, principalmente se foi algo que hoje em dia a gente consegue ver e que talvez não tenha sido tão legal. Então, aquele pai que, o pai era etilista, que apanhava, que sofria, você não precisa fazer da mesma forma com o seu filho. E isso, por isso que eu falei desse livro que é muito interessante, Pais que Evoluem. Então, às vezes, a gente carrega traumas que a gente viveu lá na nossa infância e que às vezes a gente tem uma tendência a reproduzir. Então, aquele pai que não conversava, aquele pai que não dialogava, aquele pai que era extremamente rígido, que tinha essa coisa mais agressiva, e a gente acha que a gente precisa ser exatamente da mesma forma, mas não. A gente tem que ser diferente. A gente, na verdade, tem que olhar o que foi. Foi bom para você? Não, então por que você tem que fazer igual com o seu filho? Sim. Faz diferente, se não foi bom, muda. A gente precisa evoluir também como pai e mãe. Só que tem mais uma coisa, né? Que assim, a criança fala, quando eu for pai, eu não vou fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa que meu pai não fez, minha mãe não fez, lá. Só que depois, virou pai. Ele está repetindo as Aí mesmas eu acho que coisas. tem 2 coisas que a gente olha, né? Eu falo que quando é novo, a gente fala, nossa, porque quando eu for... vou fazer isso, tudo vou fazer diferente. Mas aí eu acho que quando a gente cresce e a gente tem filhos, é uma outra situação. Sim. Então, eu acho que a gente repensa e a gente aprova muitos dos comportamentos dos nossos pais. Que você não entendia. Não entendia isso, mas hoje eu entendo, mãe, e falo, mãe... É porque talvez era passado como uma regra, sem uma explicação, do porquê da importância daquilo. Só que eu também estou chegando num outro ponto, que é o seguinte, meu pai nunca falou que me amava, minha mãe nunca falou que me amava. Quando eu tiver os meus filhos, eu vou falar, eu te amo, e não fala. Aí sabe o que acontece?
é muito difícil você entregar algo que você não recebeu. É muito difícil. Então, se você não está entregando, se você falou que ia fazer algo e você não está fazendo, aprenda a fazer. Exato, Existem isso que eu ia falar inúmeros agora. cursos, mas vá atrás. Não repita os passos. Exato. Não repita. E Por mais não tenha difícil que vergonha. seja, Não tenha vergonha. É necessário. Vai atrás. Eu recebi esses dias, eu acompanho uma criança que na primeira consulta foi o avô dessa criança e ele inclusive é médico, um médico super bem conceituado. Ele, né, o dia que ele ouvir isso, ele vai saber que eu estou falando dele. Mas por conta justamente disso, ele falou, olha, quando eu era pai, e ele tem um papel, ele é um médico e foi professor de uma faculdade, professor de uma faculdade bacana lá no Rio de Janeiro, e ele fala que ele sempre foi muito rigoroso, e daqueles pais de que, você está estudando? Não, é sua obrigação mesmo estudar, tem que fazer. E diz ele que também ele fazia isso com os próprios alunos dele, lá da onde ele ministrava aula, de que chegava, eu quero que você me dê 10 causas de cirrose, dananã. E a pessoa falava 2, ele falava, você não sabe nada. E aí hoje ele tem um netinho que tem algumas questões de comportamento, e ele fala, nossa, essa criança veio para me salvar, veio para me mudar. Né? E eu falo hoje em dia para o meu filho. E aí, quando eu converso com meu filho, eu falo, filho, por que você está fazendo assim com ele? Seu filho precisa da sua atenção, ele quer seu carinho. Isso o avô falando para o filho. E aí o filho, mas você não era assim comigo? Aí ele fala, mas foi bom para você? Não. Então por que você não muda? Faz diferente. Eu estou aqui para te dizer agora que eu estou tentando fazer diferente. Nossa, eu fico arrepiada, porque toda vez que ele vai no consultório, a gente tem 2 horas assim, de consulta que eu falo que é uma evolução. Assim. E ele fala, olha, esse menino veio mudar, ele mudou completamente a forma de agir, a forma dele com os filhos, a forma dele com os alunos dele. Então, hoje em dia, ele vê o aluno falando, eu sei, fala 3 causas lá para a pergunta e fala, poxa, vamos estudar mais que você tem capacidade de falar, mas que ótimo que você já sabe 3. Mas a gente vai estudar mais para a gente poder falar as 10. Então, é uma mudança de postura e a gente, como pai e mãe, a gente não precisa reproduzir exatamente aquilo que foi feito com a gente, principalmente se foi algo ruim. Sim. Né? Muito pelo contrário. E você falando essa questão do avô, né, buscar isso, essa com o neto. Esses dias aconteceu um caso muito emocionante. Né? Chegou um senhor lá na nossa escola com o neto. E aí ele não cabia dentro dele. A felicidade dele levar o neto. E eu percebi que ele precisava falar. Ele precisava desabafar. Eu falei, então, o senhor está fazendo aqui e tal, né? Daí ele, olha, é o seguinte. Aí ele já começou a ficar emocionado. Meu pai me acompanhava no treinamento de arte marcial. E ele me acompanhou até eu ser faixa preta. E foi um momento maravilhoso. Eu treinava com ele, a gente fazia tudo junto, participava dos negócios juntos. Era uma interação maravilhosa. E aí, quando eu cresci, eu fui para o mercado de trabalho, e eu não fiz isso com os meus filhos. Quando eu percebi, já era tarde demais. Hoje eles já estão grandes e já não querem mais saber disso. E também nem tem mais aquela coisa da criança, né? Que a gente já... Então eu trouxe meu neto, que eu quero ver se pelo menos com ele eu não cometo o mesmo erro. Porque para mim foi um erro não ter feito o que foi bom, que o meu pai fez para mim e não ter reproduzido com meu filho. Eu vou falar, viu? É de arrepiar, né? Não, pensa num avô que o menino fez assim. Nossa, ele é demais! Na aula mental, a primeira aula. Vocês viram? Eu falei, é maravilhoso. Opa, o cara, você percebe que ele é todo durão. Quando o neto faz alguma coisa, derrete. Não, isso aí tem que lindo, ser comemorado, lindo, né? Tem que fazer uma festa para isso, lindo, né? No momento. Não, e essa ligação de avô e de neto é uma ligação avó e neto. Eu falo que é uma via ali, né, de benefício para os dois, né? É uma coisa que tanto faz bem para essa criança quanto faz muito bem para esse idoso. É uma coisa fantástica. Até o meu sogro e minha sogra vão escutar esse negócio aqui, E a gente chegava lá antes na casa deles, né? Deles, que saudade de vocês, se abraçava, como é que foi o dia, como é que tá o trabalho, lá. E a gente chega lá, eles já vão para a porta de trás do carro. Direto, né? E já, Dudu, e já pega o Dudu e tal.
Será que eles estão bem? Será que tá tudo certo? Mas é um amor incondicional, né? Coisa linda você ver um avô ali. Pô, você vê o avô engatinhando junto com o teu você, pô, nossa, e é uma que chance, coisa. né? É uma chance também. É igual esse avô, esse colega que é um médico que é avô, que foi na consulta. E a primeira consulta ele foi sozinho. Ele não levou nem a filha, nem o neto, nada. Falou, Poliana, eu queria vir sozinho para conversar. E é tão interessante essa preocupação. E ele, muitas vezes, ele falou Ele isso. queria sozinho. Ele foi sozinho para conversar, para explicar. Ele levou vídeos, fotos e tudo mais. Mas ele queria ter uma ideia. Não levou o neto. Não levou o neto, e nem Olha a filha, só, nem que o pai. legal. Ele foi só ele. Que legal. Então, até quando eu chamei, entrou ele assim, sozinho na consulta. Eu falei, ué. Que lindo. Né? E aí ele falou, não, eu vou te explicar por que só tô eu aqui. E aí ele foi explicando e tal. E aí o que eu acho, e é fantástico, é muito isso. Ele fala, hoje essa criança mudou completamente, assim, vários conceitos que eu tinha. E de várias coisas que eu não fiz com meu filho, hoje eu quero fazer diferente e eu estou fazendo diferente. E eu acho isso muito interessante. É uma segunda chance, né? Mas conversar com ele também dá importância dele conversar com o filho, né? Não, sem dúvida. porque ainda, se ele falhou, a dor ainda pode existir, continuar mas na vida daquele que pai, daquela mãe. Né? Falhou lá, mas o seu filho está aqui, está vivo, está então há tempo. Dá tempo. Nunca é tarde, sempre é tempo. Vai lá, senta, conversa, insiste. Por mais que tenha ali aquela capa dura, rígida de quebrar, quebra. Uma hora ele vai ceder e ele vai perceber o quanto é importante essa questão do carinho, do amor, de abraçar, de beijar, de falar te amo, filho, é sensacional. Nossa, isso é fantástico. Até vou abrir aqui. Então, eu conheci o senhor Alderano, né? Um palestrante maravilhoso. Ele me mandou aqui um documento, até compartilhei esse tempo atrás no meu Instagram, que é o seguinte, né? São 7 passos do perdão. O primeiro é o perdoar. Né? Então, mas esse é o primeiro passo, não é? O segundo, não ter ódio, rancor ou desejo de vingança. Eu te perdoo, mas se você vier, eu te dou uns... Não, eu te perdoo e te desejo bem, né? Não prejudicar. Depois vem o desejar o bem, nos alegrar, estender a mão e o mais importante que é o reconciliar. Né? Então, olha, realmente é um processo. É um processo. Né? Então, a pessoa me fez mal, tá? Eu perdoo essa pessoa. Mas como é que é um perdão? Não, eu perdoo. Não, vai aquela além. Forma assim, não, eu perdoei, mas eu não quero nunca mais te ver na vida. Né? Não é isso. E outra coisa, às vezes, que é importante é entender que a partir do momento que você curar essa dor, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Né? Então, por mais difícil que seja a dor que você está sentindo por alguém que te fez algo ruim, a hora que você resolver isso, você se torna a pessoa mais forte. Não, essas situações que a gente vai vivendo e o que sai da escola de extensão para o dia a dia das crianças é fantástico, né? E a gente fala, isso eu já relatei lá na escola, dessa situação de um dia à noite, né, indo dormir, colocando os dois para dormir. E aí a gente estava contando uma historinha. Ah, não, a Malu virou bem assim. Esse dia foi que a Malu, que é a irmã... Nós temos 3 filhos, né? O Felipe com 7, a Malu com 5 e a Maria Laura com 1 ano e 8. E a Malu é a nossa futura aluna. Ela sempre está lá. Ela vai tá lá, assiste tudo. Ela sempre está lá. Já está trabalhando no Sim ou Pó. Depois conta do Sim. Depois conta do Sim ou Pó. Sensacional. É impressionante como ela tem esse Sim ou Pó. Não esquece de contar isso aí. Então, é justamente isso. A gente está colocando os dois para dormir e a Malu falando, ai, mamãe, não queria que apagasse a luz porque eu fico com medo do escuro. E nisso o Felipe já dormindo, assim, ele escutando, né? Ele levantou... Felipe é o que faz a aula. É o que faz. Essa é a irmãzinha dele. Aí ele levantou da cama, eu fiquei surpresa, né? Eu estava do lado da Malu, ele levantou assim, mas Malu, você não lembra disso? Gente, ele saiu da cama, ficou em pé em frente à cama e fez lá. Como que ele falou? Sim, eu posso. Sim, eu posso. Pro medo. Gente, aquela cena, eu falo com o Leandro, para mim é inesquecível. Estou lá explicando para minha filha que não precisa ter medo do escuro, que não tem bicho, que nananana, e de repente o irmão levanta. Chega ele lá. Malu, você não lembra? Sim, eu posso.
Gente, pra quê? Isso é... E o que ela falou pra senhora quando a senhora estava me contando do Não, do filme? essa da cama de dormir pronta. Ali, ela tudo sim, eu posso. E aí, Funcionou. Funcionou, Aí, ó. super. Isso já tem alguns Nós dias, já temos né? o seu- Não, já tem semanas que isso Temos um aconteceu. futuro instrutor aí, ó. Semanas. Esse E vai aí, ser- ontem, a gente assistindo um filmezinho daquele... Ah, esse foi ontem? Não, esse de dormir já tem semanas. Não, né? esse do filme Do foi filme ontem? foi Ah, ontem. Quentinho. Quentinho. Estou lá assistindo com eles um filme que era O Menino que Queria Ser Rei. Super bonitinho o filme. Mas tem umas cenas, assim, que é umas cenas mais escuro. Parece, sabe, tem uma bruxa e tudo mais. Aí eu virei e falei, nossa, mas esse filme tá parecendo um filme de terror, né? Aí a Malu, né, deitadinha assim num colchonete que estava embaixo. Mamãe, você não lembra do Iá? Eu falei, hã? Mamãe... Sim, eu posso. Aí eu olhei assim, eu falei, não, É gente. bom demais, né? Não. Nossa. E ainda completou depois. Eu falei, filha, não, mamãe lembra, claro. E outra coisa, mamãe, o bem sempre vence o mal. Ah, que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Eu parei, eu falei, é verdade, filha, o bem sempre vence o mal. E aí a gente tem que ser positivo nessa hora, né? Acho que a gente tem que fazer festa e realmente falar, sim, filha, é isso mesmo. Parabéns. É isso aí Olha mesmo. que momento, como você foi, né? E não deixar inteligente passar isso, usar aí porque nesse momento. Esse é um momento não, e é único, né? interessante isso. Eles tiram isso de lá da escola. Fica salvo em algum lugar. Fica salvo. E eles aplicam isso quando a gente menos espera, sabe? Eles têm umas atitudes que você fala... E é lindo, né? Não é possível, né? Como é que consegue associar do Felipe, aquela cena dele levantando da caminha dele todo de roupinha Não, de e dormir? Malu, você não lembra? Pô, uma coisa- Sim, eu posso. É uma coisa tão simples, tão básica. É só Básica. falar assim, eu posso e se sentir confiante, tá tudo certo. Não é verdade? É muito Eu estava legal. explicando daí, os alunos, né? Voltando à questão das metas. Então, eles recebem, né, essa folhinha para eles colarem as estrelinhas. Aí, a cada 10 estrelinhas, eles trocam por uma fitinha que vai na ponta da Sim. faixa, vai conquistando ali. Aí, teve bastante fitinha, troca de faixa e tudo mais. Então, o que a gente quer desenvolver neles? Que cada pequena atitude é importante, vai somando com outras pequenas atitudes e traz um resultado maior. Exato. Então, cada passo vai te levar, né? Um passo depois outro vai chegar num resultado maior. Além disso, os pais recebem não só essa estrelinha, que daí eles vão colocar naquela pasta catálogo, que tem os saquinhos plásticos lá, e isso ele vai formando ali um álbum de conquistas. Ele coloca junto o certificado, troca de faixa, vai formando o álbum. Mas além disso, eles recebem botou o pé na escola, já recebe o quadro de metas, né? Porque a criança ela começa sem faixa. Para conquistar, desde a primeira faixa, ela tem que merecer. Então não é o pai que dá porque quis ou comprou, não. Você tem que conquistar. O trabalho é teu, né? Exato. A meta é tua e o prêmio é seu também. Então lá tem as metas, são 116 tarefas na semana. Ele fez, não fez? Fez bonitinho, assim. Então o que são, né? Então lá, eu não lembro de cabeça todos, mas dormir na hora certa, ficar com X tempo, controlar o tempo no joguinho, tomar banho, escovar os dentes, leitura e por aí vai. E tem um que é um dos mais difíceis normalmente, que é o dormir sozinho. Né? Porque eles têm medo, né? Aí o que a gente faz nessa hora se a criança não consegue? Ela olha ali, quando a gente fala dormir sozinho, a criança faz, como assim? Já olha pra mãe, já... E aí o que a gente faz? A gente dá a lanterna da Yam. Exato. Toma uma lanterninha pra você. Pronto. Se você ficar com medo, durante a noite você vai usar a luz da Yam lá, você vai lá, acende a lanterna, tá tudo bem. E lembra do sim, eu posso. Né? E aí, se eles fizerem, são 116 tarefinhas, na verdade, são várias tarefas que tem que fazer durante 7 dias. Então, acaba multiplicando, vai dar 116 tarefas. Né? E aí, se conseguir fazer na primeira vez pelo menos 100 pontos, aí sim recebe a faixa. Conforme ele vai aumentando a faixa, a gente vai colocando que tem que ter mais pontos. E uma coisa legal que vocês fazem também, que de vez em quando, em algumas aulas, vocês pegam as pastas dos alunos, reúne todo mundo para mostrar aquele mais graduado para os outros que estão começando, Ele né? fala, nossa, quanta estrela que ele tem! Eles ficam impressionados. Então isso também é legal, isso é um incentivo, né? Sim. Porque você vê, poxa, ele já está na faixa, né, camuflada e olha quantas estrelas que ele tem,
eu também quero chegar lá. Então, isso é legal, é um incentivo, visualiza, uma visualização. E essa folhinha de metas, né, interessante que a gente, quando pegou, a gente foi ler. Eu li com ele, falei, olha, filha, isso. E tem metas que, para ele, a gente sabia que já seria muito tranquilo, que já faz habitualmente, e tem outras que eu falei, nossa, não sei, vamos ver. Mas é interessantíssimo como, na hora que você lê, ele já vai, assim, naquele empenho de querer fazer, sabe, seja lá como for, mas eu vou conseguir completar isso daí. Então, tem esse empenho, tem essa dedicação da criança, né? Que é até aquilo que a gente conversou sobre o quadro de metas. Eu acho que uma das coisas que eu mais peço para os pais hoje em dia que vão no consultório é faça um quadro de metas, faça um quadro de rotina. Claro que não precisa ser, não é um quadro igual para todo mundo, justamente por isso, porque tem muitas coisas que a gente já sabe que nossos filhos estão indo bem. Sim. Mas coloca as coisas que ele vai bem, até para dar aquela, né? Nossa, eu consegui. E coloca aquelas coisas que está tendo dificuldade no dia a dia. Está difícil escovar dente? Faz lá o quadro de metas, coloca coisas que sabe, coisas que são mais difíceis ali misturadas, e dá a recompensa. Mas a recompensa, quando eu falo isso, não é dar dinheiro, não é isso. Dá estrelinha, dá um abraço, dá parabéns. Um momento, exatamente, um passeio. Exato. Eu costumo dizer que a melhor recompensa é uma experiência. Uma experiência. Porque isso vai ficar. Fica uma tarde com ele, filho, olha, nós vamos no cinema junto, nós vamos tomar um sorvete junto, a gente vai fazer viva alguma coisa junto. E isso é muito legal. E falando em experiência, eu falo muito da importância de pai e mãe vai sair com o filho, tal. Mas uma vez a mãe vai sair. Só ele ou ela com a mãe. Sim. É um momento de intimidade ali. Vamos sair, vamos fazer uma programação. Agora, você vai sair com o papai. Só vocês. Isso é muito gostoso. Não, é gostoso e eu vou falar. É necessário. Diz que tem 3, eu falo, é uma das coisas que, por exemplo, as mães pontuam muito no consultório. Doutora, eu não sei mais o que fazer, eles morrem de ciúmes um do outro, briga, daranana. Eu falei, para um pouco e organiza um tempo que você consiga se dedicar exatamente a este filho, depois exatamente a este. Então, estabeleça lá na rotina, olha, dia de tal, pelo menos a cada 15 dias, é um tempo que eu tenho só com esse filho. Sai você com esse filho, dá toda a atenção para esse filho. Que a gente, quando tem mais de um, você vai chegar lá, a gente vê que realmente não é fácil você equilibrar ali, dar a mesma atenção, da mesma forma. Acaba que sempre tem um filho que tem uma demanda maior e você vai dar uma assistência maior para aquele momento, naquele filho. Mas você saber que tem aquele tempo reservado, não, esse é meu tempo com o Felipe, não, esse é meu tempo com a Lulu e agora é meu tempo com a Laura. E a gente faz muito isso, né? Eu tô ou só com a Lulu em alguns momentos, ou só com a Laurinha. Tem gente que fala, mas você não vem os três filhos. Não, mas esse momento é meu e dela, né? Esse momento é meu e para ela, dele. que ela tá vivendo aquilo ali, sensacional. Eu tenho uma história interessante que aconteceu esse ano, né? Que, assim, além de ser pai, neurologista e tudo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer passeios com os filhos, né? Porque a gente aliás, já me convidou, isso, né? Já me convidou. Então a gente faz uns passeios interessantes na natureza. Né? Tem uma Defender que eu vou fazer viagens longas com ele. Então Inclusive, eu já estou vendo o projeto lá das... Que daí depois vale um outro podcast de a importância do contato da criança natureza. Na infância com a natureza. Gente, é modificador de vida. É muito contato com terra, areia, com vida simples. Vocês imaginavam que a conversa... Olha que gostoso, gente, olha isso. A crença, né? Não, eles vão falar lá sobre o remedinho. Eles vão lá falar da luta. Olha o que a gente está conversando aqui. E aí a gente, totalmente voltado para princípios de bem-estar, de vida, Não, a criança e a natureza, eu falo que eu sou fã. Há um elo da infância com a natureza, com a vida simples, natural, sabe? Fora que, além de todos os estímulos sensoriais que a gente tem na natureza, é uma vida tranquila, é uma vida barata, né? A gente que tem 3 filhos, gente, 3 filhos custa, né? E aí as pessoas falam, mas vocês passeiam muito. Eu falo, olha, mas nossos passeios, termos financeiros, a gente vai para acampamento, a gente põe a barraca. Quanto que isso te custa? Vocês querem até compartilhar com quem está escutando, quem está assistindo, como é que é o Instagram lá, que até o senhor passou para mim.
O senhor lembra de cabeça? De qual? Do passeio. Porque os passeios que os senhores fazem, não é, eu vou pegar a criança, colocar no carro e vou passear. Não, tem um pessoal que faz a organização do passeio. Tem uma pessoa que a gente gosta muito, né? Que vai ser legal ouvir a gente, que é um amigo nosso, que hoje é um amigo, né? Que é o Júnior Teixeira. Júnior Teixeira, procura. Sabe qual que é o Instagram dele? Ele é da Latitude, né? Latitude 4x4. Né? Eu segui ele aqui por aí. A gente sempre tá junto em alguns passeios, ele guia a gente nos passeios de off-road, né? De turismo de off-road. Sim. E é muito, muito bacana, assim, né? E legal que vai muita criança. Você estava falando assim, vai muita criança. E a gente pais fala, com as crianças, e as pessoas né? sempre perguntam, mas como é que vocês conseguem? E a Laurinha vai desde 3 meses de idade. O primeiro passeio off-road dela foi com 3 meses. Eles perguntam, como é que vocês saem com criança pequena para isso? Como é que vocês ficam em casa com criança pequena, gente? Me conta. Tem que sair, pelo amor de Deus, sem medo, sem medo e sem frescura também, né? Zero frescura. E a gente, assim, na prática, a gente percebe isso, né? Então, como a gente, né, apesar, né, a gente somos pais, mas a gente lida muito com essa questão da neurologia, né? A gente costuma dizer que a gente aprende muito também com os nossos pacientes, também no consultório, no dia a dia da vida, né? É uma troca muito boa. Maravilhosa. E a gente percebe que essa situação de neurologia e natureza é muito interessante. E na nossa prática, a gente vê isso. Quando a gente sai um final de semana com as crianças, por exemplo, uma natureza. Neurologia e natureza. Um lugar extremo, né? Assim, na verdade, não tem rede social, não tem internet, às vezes nem telefone pega. E quando a gente volta com eles, é nítido a diferença deles na semana seguinte. Transformação. Eles ficam diferentes. Então, isso, na prática, a gente tem essa percepção. Temos de não tranquilidade, só a explicação disso nos trabalhos científicos, na literatura fala sobre isso, né? Mas a gente percebe isso na prática, né? Mas aí, só comentando uma coisa que eu achei interessante, né? Que também a gente vivenciou uma coisa muito legal, essa coisa da participação dos pais e dos filhos, né? Esse ano a gente foi para o Jalapão, no início do ano, em janeiro. E lá a gente conheceu uma pessoa muito interessante que no início a gente ficou se questionando o que esse cara está fazendo, só ele e o filho, né, de 15 anos. E a gente percebeu, falou, pô, o que é, né? O que é que está acontecendo, não sei o que e tal. Até que a gente se envolveu e conheceu e conversou. E ele explicou, né, que na verdade ele tem a esposa e são 3 filhos. É um menino de 15 e uma menina, se eu não me engano, acho que de 13 e 11 anos. Tem 2 meninas também. Só que ele percebeu que ele estava talvez perdendo o filho um pouco ali naquele momento, né? E ele precisava ter uma proximidade do filho. Então, a viagem foi só ele e o filho. Olha só. E uma viagem de 7 dias, em deslocamentos longos de carro ao longo do dia, na estrada de chão, em estradas extremas, que é o Jalapão, que a gente costuma dizer que o Jalapão é bruto, né? Mas ele precisava daquele momento com o filho. E foi muito legal ali, né? A gente fez uma amizade, desde ali a gente é amigo até hoje. E ele mostrou a importância que existe nisso. Né, de você realmente ter um tempo sozinho com seu filho, né, o pai com o filho, a mãe com o filho, o pai com a filha e vice-versa, né, e isso realmente foi engrandecedor. Intenso. E você via a diferença do relacionamento no início entre os dois e no final do passeio. Eu tenho certeza que para o filho aquilo ali vai ser inesquecível. Né? E marcou para o filho com certeza. Né? Então a gente não deixar de fazer isso com os nossos filhos. Não, também, e eu falo que eu e o Leandro, a gente tem. Primeiro que a gente gosta muito, né? E além disso, eu acho que são tantos os benefícios, e a gente faz muita viagem, são viagens relativamente longas, né? Não só aqui, desses passeios que a gente faz, mas nossa família mora no Espírito Santo, um pedaço mora no Rio, então a gente sai daqui de carro até lá, e eu brinco que é um reality ali, né? Porque você ficar 17 horas com o filho dentro de um carro... Cara, não tem momento mais de terapia familiar para você entender tudo o que acontece. Você conversa de absolutamente tudo com seus filhos. Tudo. Então, eu falo que é uma intensidade. Então, além disso, do contato que a gente consegue ter com a natureza, os ganhos assim são imensuráveis de contato com o filho, sem tela. Custo-benefício em termos de passeio é sensacional, porque você não está indo para um resort ficar... um hotel 5 estrelas. Né? Não, e é você. Tem grupo que vai ficar com seus filhos para vocês. Não, filho, o grupinho é você, papai e mamãe. Vamos lá divertir com o filhinho. Vamos lá jogar pedrinha no lago, vamos lá ver o peixinho, vamos lá tirar a lama do tênis. É você. É intenso, sensacional. Eu falo que um dos momentos que a gente passou agora na pandemia, também foi muito... Bom, pandemia é outro podcast, né? Outro podcast. São outros, né? Outros.
Mas na pandemia teve um momento lá que a gente se reuniu na casa da família da minha esposa. Então tava o pai dela, a mãe, ela, o meu cunhado, eu e ela, a minha esposa. Né? Não tinha Dudu ainda. E vamos fazer uma fogueira. Gente, parecia que eu tinha ido lá na minha infância. Algo simples, só fizemos uma fogueira, se reunimos ali pegando aquele sereno, né? Eu tive que colocar uma touca, né? Porque senão ia começar a congelar aqui. E, gente, que momento. Sensacional. Que momento, algo simples. É só pegar uns pedacinhos de pau ali, tal. Não vai tacar fogo em lugar nenhum. Pum. E ali já muda. E não você precisa começa ter nada demais. E você já perceberam o poder que tá? Você começa a olhar pro fogo, ele vai trocando, porque uma hora tá meio azul, uma hora você fica assim. E aquele momento que você tá ali é do melhor lado que a tela. deles, né? E você fica ali, aí você começa a trocar uma ideia, começa a conversar, aí um já vem põe uma musiquinha. Suspeito porque a gente faz muito isso. A gente é daqueles que monta barraca no quintal de casa, barraca dentro de casa. Barraca na varanda, se não tem varanda dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Tem que e não montar. é porque agora a gente tem um quintal, mas antes, quando morava no apartamento, era barraca dentro do acampamento. E quando não era assim, a barraca feita do sofá com os lençóis, né? A casa não tem que comprar uma vivia de barraca. Criança barraca. adora isso, né? Não. Criança Duas adora. cadeiras e um Coisa mais lençol divertida é a para criança barraca. fazer barraca com lençol. Nossa. Pega as A cadeiras, cabaninha. a cabaninha. A cabaninha. E vai dormir com ele lá na cabaninha. E a gente dormia com eles na cabaninha. E é sensacional. Nossa. É coisa que... Eu acho que eu falo que se para eles não tá na memória, na nossa vai estar eternamente. Mas tá, né? fica. E provavelmente vão fazer o quê? Né? Assim, esperamos que eles possam depois repetir isso com os filhinhos. E aquilo que os você netinhos. falou da lanterna é interessante porque a gente, né, por conta disso, a gente também sempre teve... Eu carrego lanterna na bolsa, né? A pessoa tem tudo na bolsa. Uma escoteira. E é pessoal acostumado com trilha, né? Tem canivete, escada. E as crianças também. Então, eu falo que sempre, quando eles ganharam a lanterninha lá da IAM para poder levar... E aí... ele também teve a dificuldade. Eu não lembro de todo. Mas é por conta da Malu. E aí a Malu levou a lanterninha. Exatamente, E a Malu aí? levou a lanterninha. Mas o Fê eles têm, a gente tem uma cabaninha que põe na cama e do lado tem um bolsinho que fica a lanterninha Já fica a lanterninha ali. no então, jeito. Ó, fica, a lanterninha tá ali. E é muito interessante que eles usam mesmo. E hoje em dia já estão tudo tranquilos, não usam mais. Mas durante uma época tava lá com a lanterninha. E teve comemoração? Depois que dormiu sozinho? Sempre tem. Isso eu acho que é legal, né? Não esquecer desse momento da comemoração. Eu acho que isso é importante. Eles estão aguardando esse Porque momento. pra gente, né? às vezes, é uma coisa simples, mas pra criança é uma conquista. E é uma mini conquista, que é aquilo que eu falei. É a mesma analogia da medalha de ouro na Olimpíadas. Né? Então, a sensação que o atleta tem ali de ganhar é uma conquista. Então, toda conquista tem que ser comemorada. A gente tem que estar sempre trabalhando em empatia. Tem que ser. Tem que ser comemorado 24 sempre. horas. Sempre, Né? sempre. Desde ali do primeiro xixi no vaso, né? Da primeira retirada de fralda, de acordar sem ter feito xixi na fralda ou na cama. Tem que ser comemorado, né? Eu tenho feito assim, não é nem forçado, é algo natural porque a gente já faz com os alunos, né? Mas falando do meu pequenininho, ele vai fazer 11 meses, né? Meu primeiro filho, nossa, você quer... Bom, a gente é muito grato porque a gente demorou, a gente queria ter tido esse filho antes, né? Mas, enfim, acabou demorando aí uns 6 anos. Mas veio no momento certo, né? Como tem que ser. E toda hora que eu paro com ele, chego no ouvidinho dele e falo, você é forte, você é maravilhoso, você é dedicado. Você é disciplinado, e vai. E não é uma coisa que eu estou fazendo porque tem que. Não é. É natural. Natural. Porque eu estou vendo. É como se eu enxergasse ele mais para frente. Sim. Né? E eu até fiquei surpreso porque falando nessa questão de regras, imagina se eu dar regra para uma criança de 11 meses, né? Como 10 meses. Mas tem uma coisa que ele põe a mão na terra, a gente deixa ele bem soltão. Mas tem uma coisa que eu evito ele fazer, que é a única coisa, que na verdade é mais para um testezinho, que é onde a gente chega, em casa a gente tira os calçados e coloca num lugarzinho lá, né? E aí ele vai mexer no calçado e eu falei para ele, filho, só que ele viu que foi a primeira vez que eu mudei a minha expressão. Então eu sempre, filho, e aí mudei o tom de voz também, filho, só que funcionou, Funciona. A minha esposa, ela fala, Dudu, não.
Outra coisa que eu percebo que não funciona. Filho, não faça tal coisa. Filho, não faça tal... Filho, não... Pesa. Ou então aquela coisa... É muita informação, né? Não, apenas... Se Deu você comando. sempre fala de uma forma e do nada você troca o seu tom de voz, né? Você muda a sua expressão e não... Deu certo? Eles reconhecem. Pois ele... Aí às vezes acho que dá uma esquecidinha, ou dá aquela tentadinha, né? Dele vai, tal, dele já... Quando ele vai colocar a mãozinha no calçado, ele já olha pra mim. Se eu não tô, ele faz a festa. Mas se eu tô, ele... Aí o que eu faço? O que a gente tem que fazer? Direcionar a atenção para outras coisas. Olha que legal esse brinquedo! Tira de lá. Não. Aquilo não tá legal, mas não dá muito valores, não valoriza tanto, já traz para outra coisa. Né? Que eu também tenho, eu até agora eu coloquei também no Instagram recentemente, quando você tem mais do que um filho é muito fácil. Às vezes a criança ela quer chamar atenção, às vezes não, né? O tempo inteiro. O tempo todo quer chamar atenção. E o que acontece muitas vezes se você não dá essa devida atenção? Tá? Passou batido. Ela vai chamar a atenção igual, de uma forma não tão positiva. Ela vai progredir, né? Às vezes ela vai buscar, ela vai chamar essa atenção tomando atitudes que não são positivas, né? O que a gente faz normalmente nessa hora, né? Aí a gente faz o quê? Ela estava toda certinha, bonitinha, sentadinha, mas ninguém falou nada. É a obrigação dela. Aí a hora que ela se jogou no chão, fez uma bagunça... Todo mundo para. E aí ela... Uou! Agora eu consegui. Meu momento, agora vai. Então é isso que tem que fazer para chamar E aí, atenção? o que vai fazer? Pular na... Então vamos pular, vamos jogar, vamos rasgar, porque agora eu tô vivo, tô aqui. Exatamente. O que a gente faz nessa hora? Mesmo ali na assim, escola, ali é fácil demais perceber. Quando a criança, aluno novo, né? Porque quem já tá não faz. Aluno novo, ele se jogou no chão. É batatinha. Não precisa nem chamar os 29. Você fala, normalmente para a criança que está ao lado dele, senhor fulano, o senhor está em pé, com as mãos do lado da perna certinho. Olha para os... Pessoal, vamos parabenizar ele. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso, olha só. E ele tá lá. E aquela criança que estava até aí, então, se jogando, ela começa já a olhar que ninguém tá percebendo que ela tá olhando para ela. E o tal, aí vem lá o prêmio, tum! Para finalizar, carimbo. Você foi maravilhoso. O que essa criança faz? De forma imediata. Ele já, pum, fica em pé. Aí você acha que eu vou lá parabenizo que ele ficou em pé? Não, ainda não. Mas se ele vier pro chão de novo, parabeniza o outro. Aí uma hora, dá um tempinho, ô senhor, agora é a vez dele, agora é a vez dele. Agora é a hora. Nossa, primeira aula que você tá aqui, você já tá dessa forma. Palmas pra ele é maravilhoso. Ai, tumba, pronto. Quando é que essa criança vai se jogar no chão? Nunca mais. Porque agora ele teve... Porque quando ele se jogava no chão, ele ganhava atenção, mas uma atenção não é tão gostosa. A atenção gostosa é quando você recebe palmas, quando você recebe prêmios, né? Quando você realmente é outro sentimento. O outro não é tão gostoso, mas esse é positivo. Sim. Então, ele nunca mais vai fazer aquilo. Mas é o que a gente fala, é aquilo que a gente falou lá atrás, né? De que é obrigação de ficar lá comportado, bonitinho? Claro. Mas reconheça isso. Porque se você não reconhecer, gostoso fazer isso. Ele vai não buscar ruim, outra coisa para te mostrar que ele está ali. A criança, e não só a criança, gente, o ser humano quer estar ali. Tem coisa pior do que você estar com alguém ali do seu lado, a pessoa está ali no celular, daí você começa, fulano, você vai aumentando o tom de voz. Olha, tô aqui, resisto. Pelo amor de Deus, larga isso, tira esse celular, não é? A mesma coisa a criança. Ela tá ali, ela tá comportada, ela tá legal, não é obrigação. Mas reconheça isso dela, fala, nossa, filho, você tá sensacional. Você tá demais. Você é demais, olha que você é demais. educado, nossa, muito bem, olha como tá sentando. Porque se você não fizer isso, ele vai arranjar outra forma de falar, mãe, tô aqui. Então, aí, se você não reconheceu na hora... Aí, segura. Agora é a hora. Aí vai procurar quem? Aí, segura. Porque eles estão ali, eles precisam, né? A criança, como qualquer ser humano, mas a criança mais do que qualquer um, necessita de atenção, necessita de pai, de mãe. Ali, grudado o tempo todo. Pessoal, eu quero agradecer imensamente aqui a doutora Poliana, o doutor Leandro.
meus amigos, meus parceiros de trilha logo, Sim, né? vamos lá. Ó, meus clientes também, enfim, olha, agradeço demais o tempo que vocês dedicaram a isso. E antes da gente estar aqui conversando no podcast, a gente falou exatamente que o motivo da gente estar aqui é para tentar levar ao máximo essa informação às pessoas, né? Com certeza isso que vocês fazem aqui, provavelmente é o que vocês fazem muitas vezes no consultório, se não sempre. Exato. E a gente está dando isso, assim, usem, aproveitem, façam, mas coloquem em prática, né? Então eu queria agradecer muito, muito as suas palavras, doutora, foi muito gostoso, foi muito legal. E deixar o contato, então, aqui, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser participar lá de uma consulta, pode ser só o avô, pode ser a avó, pode... leva a criança também, não? Leva a família, né? Pode a família toda? Família toda, né? Conhecer lá. Inclusive, os senhores estão inaugurando aqui, quem mora aqui em Alphaville, os senhores atendem hoje aonde? Lá em São Paulo? Atualmente eu atendo ali em Higienópolis. E a gente vai começar agora a atender aqui na Grajaú 60. Sim. Né? Então, que daqui para a quem não pouquinho conhece, vai aqui do lado do Isso. McDonald's, ali do Outback, né? Exato, em cima ali do Zé do Hambúrguer. Zé do Hambúrguer. Né? Então, daqui a Ali pouquinho você a gente passa, está ali. E já não, passa bom, também, né? ó, regra, né? Pode toda hora? Não pode. Não pode. Então, daqui a pouquinho a gente está inaugurando lá. Vai ser um Vai prazer ser um receber. sucesso. Quem precisar, estamos aí. Vai ser um sucesso. Qual que é a previsão para os senhores já estarem atendendo aqui em Alphaville? A partir de 1º de agosto. Olha aí, ó. A Vão gente lá, curtam suas férias e deu 1º de agosto, já pode entrar em contato? Pode. Já estão agendando? Já vou deixar, depois Olha. eu já deixo lá o Instagram, que a gente já tem os contatos da Kelly, que é a secretária que agenda lá pra gente. E também aproveitar para agradecer, foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês. Que bom. Eu falo que é super bom, né? Eu falo que esse assunto de comportamento e desenvolvimento infantil é fabuloso, é encantador. E aproveitando, né? a gente teve que cancelar por pedidos técnicos aqui, acho que não cabe, não tem mais espaço na fita. A gente teve que cancelar que o carro. Deu 2 horas de podcast. Nossa. E se deixasse, a gente ficava aqui mais um Vamos pouco, marcar né? outros. Eu já ia fazer a fogueirinha. Ó, qualquer dia a gente chama você para ir lá em casa. A gente monta a barraca e monta a fogueira lá, que sempre tem. Vambora, vai ser legal. Eu também queria agradecer, né, também a oportunidade, né, mestre, de estar aqui, eu né? agradeço, Eu queria deixar bem sincero que, assim, realmente eu acredito no trabalho de vocês, né? Então, Obrigado. assim, eu acho que vai muito com o que eu levo para minha vida e para os meus pacientes, né? Eu procuro incentivar. E eu vou ser bem sincero, assim, tem muitos pacientes que se eu pudesse, eu falava assim, ó, vai lá fazer uma aula e que vai mudar a sua vida. Inclusive, acho que os senhores já Né? até indicaram também, Então, quero agradecer a indicação. sim. Hoje a escola, esse mês agora que passou, a gente foi verificar, né, como é que as pessoas estão entrando na escola e eu fiquei muito feliz porque a maioria entrou por indicação. Né? E aí você vai ver quem indica, são os próprios pais, são os próprios alunos ali. E eu tenho uma mãe também que ainda vou a gente vai fazer um podcast com ela, ela é psicóloga. Nossa, o que ela já mandou de pessoas lá, de crianças lá, famílias para conhecer a nossa escola. Então é um trabalho em equipe. Exato, né? exato. Não, e entra muito com a nossa especialidade, né? Então, assim, eu vejo isso nos pacientes. É o que eu falo, na minha consulta ali, eu estou avaliando o paciente, eu fico pensando, poxa, esse paciente precisava ir fazer aula na AIAN, porque, assim, né, faria diferença na vida dele. E eu incentivo muito isso, né? E lá na minha consulta, por exemplo, como neurologista, é isso que você falou, não é só remédio. Né, é incentivar o estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida, né? Melhorar o estilo de vida, melhorar a qualidade de vida. Porque eu costumo dizer para o paciente muito assim que, né, eu te vejo 2, 3 vezes por ano. Você se vê 365 dias ao ano. Né? Se você também não fizer a sua parte, não adianta eu fazer a minha parte. Então, assim, mostrar para ele que eu preciso da ajuda dele também para o tratamento dar certo. Sim. Né? E o tratamento é isso, não é remédio só, é um tratamento. Multifatorial, é né? multifatorial. Né? uma Então, mudança assim, realmente a atividade física, né? A disciplina, né? A vontade da pessoa querer melhorar. E vocês trazem tudo isso na escola de vocês. Né? Agradeço imensamente a confiança que os senhores depositam no nosso trabalho, né? E fico muito contente com as melhoras que os senhores já conseguiram. A gente conseguiu juntos trabalhar, né, na vida do Felipe. Sim. Poxa, muito legal. E mais uma vez deixar então que os senhores atendem hoje em Higienópolis,
né? Vocês têm o Isso. atendimento também em Alphaville. E uma pergunta que não quer calar, para a pessoa que às vezes não está nos assistindo lá no Rio Grande do Sul, ela quer ter uma consulta. Vocês Sim. também fazem consulta Sim, online? Hoje com essa questão da pandemia, né, a parte da teleconsulta cresceu muito, né? Então, assim, eu mesmo tenho muitos pacientes de fora, né, de outros estados, até Olha, que fora legal. do país, Sim. né? E cresceu muito isso, porque assim, muitos desses pacientes de fora não queriam vir para São Paulo mais. Então, assim, com a questão da liberação da teleconsulta, a gente passou a ajudar muitas pessoas Ó, não longe tem daqui. desculpa, hein? Né? Então, assim, né, então, não, só para, né, pontuar, né? Então, hoje a gente atende realmente em São Paulo, né? A Poliana no consultório dela, eu no meu consultório em São Paulo, né? Mas a gente está trazendo esse projeto agora para a Alphaville de montar uma clínica neurológica aqui, né? Adulto e infantil. Então, Maravilha, isso senhor. acredito que aí, né, 1º de agosto, aí, no próximo Já mês, a gente já vai estaremos estar funcionando isso aqui. Né? Show de bola. Então, acho que a ideia é trazer também para mais perto das pessoas que estão Sim. aqui essa oportunidade. Né? Sim. E da nossa para quem não conhece o nosso trabalho, bom, primeiro que a gente está elaborando, né, um curso para os pais, né, para crianças de 4 a 7 anos, que vai ser a primeira faixa. Porque, inclusive, por exemplo, a parte que eu falei agora há pouco do quadro de metas, né, para quem tem até 7 anos são X metas. Aí de 8 a 11 já é outro tipo de meta e assim vai. Então, esse primeira parte que a gente vai fazer para os pais é para pais de crianças de 4 a 7 anos. Tá? Então, vai ser um curso online que a gente está já desenvolvendo, que é uma coisa que eu estava na gaveta, eu queria ser papai antes, para, né, ter ainda mais propriedade no que eu vou falar e tudo mais. Então, vai ter esse curso que, então, para qualquer pessoa do Brasil pode assistir. E se tem a logística de trazer o teu filho para participar presencialmente das nossas aulas, e nós temos uma unidade em Alphaville, né? Vamos ser vizinhos. Sim. Nós temos uma unidade já mais de 15 anos no Itaim Bibi, fica na Pedroso. E nós vamos abrir mais uma unidade também lá na Zona Sul. Já estou falando aqui, só que a gente não quer falar ainda, que é para ser uma surpresa, fazer uma inauguração, mas vai ter mais uma lá em São Paulo também. Então, aí acompanhando a gente lá no Instagram, que a gente vai passar para vocês onde é que vai ser a próxima unidade, tá bom? Então, senhores, muito obrigado por estarem aqui. Obrigada. Foi É um prazer. uma alegria muito grande. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Isso, obrigado, obrigada, mestre. a gente que Obrigado. agradece. Cheers! Aê! Aê!